Rafael Klein, final de jogo aqui na Vila Belmiro. Vitória do Alvinegro Praiano. Vitória do Santos Futebol Clube. Ah, Santos! Com o Santos, come onde ele estiver. 1-0, uma vitória gigante do Peixe, uma vitória importante. Gol de Moisés, 3 pontos que vão fazer a diferença. O final de semana vai ser love, Varandete. Wish, live, dish, love. O Santos ganha, leva os 3 pontos pra casa. Ufa, que alívio, hein? Esse jogo que não acabava. O Santos jogou muito bem. É isso, meus amigos varandeiros. É esse Santos que nós queremos ter. É esse Santos brigador em campo. Olha, eu passei muita atenção agora aqui nesse final do jogo. Thiago Jordão, esse jogo não acabava. É jogo eterno, Varandete. 1-0 pro Santos. Chupa Atlético Mineiro. Dali Peixe, o maior alvinegro ganhou. O Santos Futebol Clube ganhou e olha, de certa forma, eu posso dizer que convenceu. Me convenceu, pelo menos. Me convenceu também. Me convenceu. Também. Acho que hoje o Santos ganhou. Hoje eu falaria, nunca critiquei. Hoje o Santos ele ganhou e me convenceu. E quem diria, hein? Quem diria? Porque o tempo de trabalho foi curto. O Cuca basicamente teve só a sexta para trabalhar, né? Quinta-feira o avião do Santos atrasou. Teve muitos problemas, então o Cuca só treinou ontem e deu resultado. Pra mim 1-0 até ficou pouco pelo que criou o time do Santos e pra mim hoje que eu só durmo daqui 5 dias, Varandete. É isso aí, meus amigos varandeiros. Olha, que vitória do Santos Futebol Clube. Hoje, como disse o Thiago Jordão, venceu e convenceu. Neymar pra mim hoje é seleção, hein, Adilson Moraes? Essa partida de hoje aí credencia o Neymar, hein? Já uma expectativa muito grande, já uma pressão por parte da CBF, há também uma pressão por parte dos patrocinadores, há uma pressão por parte até mesmo das TVs, mas falando de campo, pelo que o Neymar jogou hoje, eu acho que o Neymar cabe tranquilamente nessa seleção brasileira que não empolga tanto assim. Eu acho que com 26 nomes, eu acho que o Neymar cabe nessa seleção, Varandete. Dá pra levar, na boa. Meus amigos varandeiros, olha o Daniel Santos, finalmente um bom jogo do Santos. Hoje deu gosto de assistir. Alô, Daniel Martins, se não fosse o Veríssimo. O Veríssimo, gente, é o que homem, hein, da partida. Olha, nota 10 pro Veríssimo hoje, hein? A gente vai falar das notas aí, mas o Veríssimo é impressionante o que joga o Veríssimo. Ele não erra uma bola, ele não perde uma no alto, ele não perde uma por baixo, é de uma segurança. Olha, o Santos tem uma belíssima dupla de zaga. O problema do Santos ainda continua sendo um pouco lateral esquerda, porque o Escobar é muito instável. Fez uma boa partida hoje, né? Mais de médio para melhor. Mas na lateral direita hoje o Igor Vinícius, para mim, a melhor partida do Igor Vinícius com a camisa do Santos desde que ele chegou à Vila. Partidaça hoje do Vinícius. Meus amigos varandeiros, Rosário, o Cuca comandou melhor o time do camarote do que em campo, hein? Sem Cuca e sem Cuquinha aí, o time, olha, correu pra caramba. Hoje foi um Cuca 2.0, né, Varandete? O Santos jogou bem, o Santos, desde o primeiro minuto, o Santos conseguiu jogar contra esse Atlético, que é um bom time, né? O time do Galo, muito bem treinado pelo Domingues, tem boas peças nesse time do Atlético Mineiro, mas o Santos soube jogar, soube sofrer no momento certo. O Neymar fez uma boa partida, o meio-campo do Santos muito bem, o Arão no seu jogo posicional muito bem também. O Santos, e as alterações que fez também o Cuca deu certo. A gente falou, espera os 5 minutinhos, espera 7 para ver se dá certo. Não deu certo, troca. Tirou o Rony, colocou o Moisés e o gol sai exatamente por ali. E o Santos começa a jogar por aquele lado. Então, é um Santos que teve muitas oportunidades, criou para isso, conseguiu jogar e aí o Santos sai vencedor no jogo, onde era importantíssimo ter esse 1-0, Varandete, nem que seja de 6-0, foi importante a vitória que agora coloca o Santos na 13ª posição, se eu não estiver enganado, esperar os resultados da rodada, mas é um jogo que para mim muito bom defensivamente do Lucas Veríssimo, foram 10 contribuições defensivas, ou seja, um zagueiraço. E no lado direito tem que destacar também, daqui a pouco falar das notas, mas o Igor Vinícius também, ele conseguiu segurar bastante, muito ali, eu diria, o Coelho, que pouco jogou por ali. Baita partida do lateral do Santos também, Varandete. Meus amigos varandeiros, hoje o Santos fez uma grande partida, diga Thiago Jordão. Manda um abraço aqui pro Anderson Luz e toda a rapaziada tava junto aqui com ele.
Ele disse que nos acompanha everyday, Varanete. Ó, Todo sim, dia, hein? Qual todo que é o dia nome tá lá. do amigo varandeiro? Anderson Luz, um abraço, vai dormir feliz hoje. Será hoje- que eu vou encontrar ele no canal 6, Varanete? É, Não o sei. canal 6 hoje vai ficar pequeno, hein, Thiago Jordão? Alô, alô, Silvia Regina, Varandete, o jogo parecia que nunca acabava, porque o meu esposo Flávio Santista chegou e começou a assistir, ele seca o Santos, mas ele é... Não, aí não pode, né? Se ele é Varandete. Santista, como que vai secar? Aí o Santos, aí não pode, né? É, tá tirando, né? Ô, Thiago Jordão, Aí diga, tá tirando. Rosário. Não, só um ponto que me chamou a atenção aqui, no momento que termina a partida, o Neymar rapidamente ele sai. Ele não fica com os jogadores para comemorar a vitória. O Everson até pede a camisa para ele, se não me engano, ele trocou a camisa com o jogador do Atlético. E rapidamente o Neymar foi para o vestiário. Chamou a atenção esse detalhe, não veio para o meio campo a comemorar com os jogadores. É um ponto que eu fiquei observando por aqui. E eu acho que ele não joga terça, tá? E não colocaria pra jogar mesmo. É, meus amigos varandeiros, olha, o Rodrigo colocou aqui, pediu, deixa eu pôr aqui a vinheta, ele pediu, a gente coloca, já coloco aqui pra você, agora sim. Ô, Marcão, tá bom, não tá? Hein, Marcão? Tá ótimo, e Adilson Moraes, o nosso amigo aqui, Marco, colocou que foi o melhor jogo do Santos esse ano, hein? Hoje... Concordo. A gente não vamos cornetar muito ou nem vamos cornetar? Não, sem dúvida nenhuma. Pra mim foi ainda comentei, né? Foi o melhor primeiro tempo do Santos na temporada. A gente faz todos os jogos. Então eu falei, foi a primeira etapa do Santos foi assim, o primeiro tempo, né, muito próximo da perfeição. Aí na volta pro segundo tempo, o Santos confirmou, encontrou o gol. Fez 1-0 ali com o Moisés. O Santos continuou jogando bem. O Eduardo Domingues tentou de todas as maneiras, né, chegar ao gol do empate. Mexeu na equipe, colocou o Dudu, colocou o Bernardo, colocou o Matheus Cassierra, Alexandre, mexeu. E não surtiu efeito porque o Santos hoje realmente fez uma partida, olha, digna do Santos Futebol Clube. Então assim... me deixa esperançoso. O Cuca, aos poucos, vai encontrando aquilo que ele disse. Eu quero ter 14, 15 jogadores para poder contar. Parece que ele vai, né, chegando a isso. O Neymar hoje fez a diferença contra uma equipe boa, uma equipe grande. Apesar do Atlético Mineiro não fazer uma grande campanha esse ano, mas a gente tinha visto o Neymar contra o Vasco ainda estava na zona de rebaixamento. Depois a gente viu o Neymar contra o Remo, que é uma equipe que vai lutar para não cair, né? A gente via o Neymar ali fugindo do Mirassol, fugindo do Maracanã, fugindo lá do Equador, mas hoje contra o Galo, né, uma boa equipe do Atlético Mineiro que vinha de 2 vitórias contra a Chape e contra o Atlético Paranaense, tropeçou na Sul-Americana, mas foi um time alternativo. O Eduardo Domingues poupou jogadores para poder encarar o Santos hoje aqui na Vila Belmiro, e o Neymar, sem dúvida nenhuma, para mim só não foi o melhor em campo, porque para mim uma partida perfeita, brilhante, irretocável desse zagueiro chamado Lucas Veríssimo, que é um baita de um zagueiro. Mas o Santos, Varandete, a melhor partida do ano do Santos e também do Neymar por conta do adversário. Meus amigos varandeiros, olha, gente, hoje o Santista vai passar aí um final de semana feliz, contente. Olha, não estragaram o nosso final de semana, já tá valendo tá bom. Levamos aí 3 pontos para casa, pontos importantíssimos, hein, Rosário, pro Santos, que não via aí numa boa fase, hein? O resultado é sempre importante, porque o Atlético, como trouxe muito bem o Adilson, é um time bom. Não foi um time qualquer que o Santos enfrentou. O Santos enfrentou um time com um bom técnico, com o Eduardo Domingues, que pra mim, ao meu ver, é um dos melhores técnicos da América do Sul. Muito bom, tanto que o Atlético foi buscar ele no Estudiantes. E ele aos poucos vai colocando a sua filosofia no Galo, mas hoje não funcionou. E hoje o Santos conseguiu jogar desde o primeiro momento, o Santos apertando, o Santos conseguindo inverter jogadas, mudando o corredor, jogo apoiado. Foi um Santos que a gente até falou um pouquinho, né? Faltava finalizar um pouco mais dentro da área, finalizou muito de fora da área, tanto que no primeiro tempo foram 12 finalizações do Santos, só que 7 finalizações foram bloqueadas. Mas no segundo tempo o Santos muda a sua postura. O Santos ele mexe no segundo tempo, colocando ali o Moisés do lado esquerdo, porque o Santos não atacava no primeiro tempo por ali. Eu até falava, esperar um segundo tempo inicial
iniciar, ele colocou o Moisés entrou muito bem, Oliva também entrou muito bem, a gente vê muito jogo posicional do Arão, o Arão se posiciona muito bem, ele não salta muito, não fica sempre posicionado ali, então deixa a liberdade, tanto para Bom Tempo, como o próprio Oliva e o Neymar trabalhar esse jogo, e aqui, o único ponto aqui fora da curva aqui é o posicionamento do Escobar. Acho que o Escobar precisa olhar um pouco para o seu lado direito, que está a sua linha defensiva, ele salta muito e com isso deixa esse espaço, o Neymar inclusive chamou a atenção 2, 3 vezes desse jogador, mas dentro de um contexto, Varadete, como foi a partida, não é uma partida obviamente para se empolgar, mas é um resultado de vitória. O Santos tem que jogar no Campeonato Brasileiro. Em casa, você tem que fazer seus 3 pontos. Fora de casa, busca o empate, mas dentro de casa não importa o resultado. Você precisa vencer e hoje, para mim, venceu e convenceu. O Santos jogou muito bem dentro do que foi proposto pelo Cuca, mesmo com a pressão do Atlético na reta final. O Santos soube sofrer e saiu vitorioso aqui. 1-0, resultado importantíssimo. Meus amigos varandeiros, olha o Márcio, hoje foi goleada, até que enfim, um bom domingo. Devanir, Cuca, o melhor técnico do Brasil, Adilson Moraes? Cuca, eu diria que pode se credenciar a ser o melhor treinador do Santos após o próprio Cuca, né? Porque depois que o Cuca passou pelo Santos e conseguiu levar um time também desacreditado a uma final de Libertadores, que é a maior competição da América, e o Santos perdeu para o Palmeiras aquele jogo, foi no detalhe, né, que o Santos perdeu aquela partida, quando o Santos, para mim, jogou melhor do que o seu adversário, e depois daquele trabalho a gente nunca mais teve assim um treinador que pudesse cair no gosto do torcedor, né? Teve o Carille, que chegou a uma final de Campeonato Paulista com o Palmeiras pronto, com um treinador que está lá já há 5 anos. Depois o próprio Carille acabou sendo campeão da Série B, mas não empolgou, né? Mas era a Série B. Então, falando de Série A, para mim o Cuca tem tudo para poder fazer um bom trabalho no Santos, mas com uma ressalva. Até respondi o Jander, né? No pré-jogo, ele perguntava se eu achava que o Cuca pudesse cair até o final do ano. Eu falei, olha, se o Cuca não entender o que o campo diz, né? Porque o Muricy Ramalho tem essa frase que eu acho bacana, que o campo fala, o campo te dá sinais. O que o campo falou pro Cuca? Olha, o Zé Ivaldo não dá mais. Olha, o Barreal não dá mais. Então o Zé Ivaldo já sumiu, o Barreal também já sumiu, e o campo continua falando. O Rony também é outro que não dá, né? O Rony, para compor elenco, vá lá. E hoje ficou provado, né, Adilson? E hoje ficou provado, né, Rosário? Então, assim, o campo fala, o campo te dá sinais. Se você souber interpretar, se ele não for teimoso, né, o Cuca pode fazer aí um trabalho digno, né, frente ao Santos Futebol Clube, né? Mas gostei desse Santos. Espero que o Cuca continue com essa formação, ou continue vendo aquilo que ele tem de melhor. É claro que ele depende de cartão. Por exemplo, contra o Fluminense, próxima partida do Santos pelo Campeonato Brasileiro, né? Próximo compromisso é Sul-Americana contra o Recoleta aqui na Vila, terça-feira, mas contra o Fluminense o Escobar já não joga. O Escobar tomou o 3º cartão amarelo, então ele vai ter que obrigatoriamente colocar em campo o garoto da base, o Rafael Gonzaga. Teste de fogo contra o Fluminense. É o teste de fogo, mas é claro que a gente não pode, mais uma vez aqui... Digo assim, teste de fogo pro garoto, não, né? Mas você falou muito bem. A gente não pode olhar pro Cuenca e achar que foi um teste de fogo lá. Não foi. Porque a gente sabe toda a qualidade do time equatoriano, mas ele entrou no momento... E me chamou a atenção naquele jogo contra o Cuenca, só pra contextualizar o que eu quero dizer, no final do primeiro tempo, os jogadores mais experientes do Santos foram até ele, acalmaram o garoto, porque... Embora ele fez uma boa partida, claro, é jovem, você vai ter altos e baixos, talvez até mais baixos do que altos, né? Porque é muito jovem. Mas você falou muito bem, o jogo contra o Fluminense é um jogo agora onde ele vai poder realmente ser testado. Por quê? Porque o Fluminense é um time muito forte, tecnicamente. Talvez eu vejo hoje dentro do futebol brasileiro, o melhor futebol jogado, na minha opinião, é o do Fluminense. A forma com que o Zubeldia coloca esse Fluminense vai testar o Santos mais ainda. Se a gente viu hoje o Santos testado contra esse Galo, a gente vê o Santos, talvez... mais testado ainda, então esse garoto vai entrar na fogueira. Mas se a gente olhar pro Gustavinho, ele entrou na fogueira contra o Corinthians, até estávamos aqui, nós falamos, é um teste de fogo pro garoto, e ele é titular absoluto do Santos aí, então, tanto que quando ele sai, o Santos perde um pouco, mas com a entrada do Oliva, ele consegue ainda
ajustar o seu meio-campo, o Santos perde muito pouco, porque o Santos ainda tem um terceiro jogador de meio-campo de volância que consegue até suprir essa necessidade do Gustavinho. Mas é um lateral jovem que tem potencial. E ele é um jogo importante, um jogo que vai mostrar para ele, pro torcedor santista, que é o que você falou, é um teste de fogo contra o Fluminense. Então, esperamos que ele faça um bom partido, até porque o Escobar hoje, do setor defensivo do Santos, para mim, é o que distou foi o Escobar, porque ele não é um lateral ofensivo, Adilson, ele não é um lateral ofensivo, e ele foi muito bem lá na frente, tanto que ele teve duas oportunidades de chegar ali à linha de fundo, inclusive deu uma assistência para a linha de fundo, se não me engano, ele acabou cruzando, o zagueiro do Atlético tirou, mas defensivamente ele deixa exposto, tanto que o Moisés teve que fazer o lado dele, e o lateral ele tem que subir e tem que voltar. O Igor diferente, o Igor é mais ofensivo, mas ele se preocupou em marcar os dois laterais, o ponta do Atlético e também o lateral esquerdo, que é o Renan Lodge. Então, pra gente analisar esse sistema defensivo do Santos, que deixou exposto, talvez o Gonzaga vai precisar ter essa visão também de olhar para sua direita. Opa, a linha defensiva está aqui, eu não posso saltar tanto, porque se eu saltar, o meu ponta vai ser obrigado a voltar e aí eu fico exposto. Meus amigos varandeiros, olha, muita gente chegando. Ufa, ganhamos! E Adilson Moraes, terça-feira, acho que estaremos aqui de volta, né? Falta aí a aprovação do Santos Futebol Clube para nos liberar para essa partida contra o Recoleta. Agora sim, falei certo, o Recoleta. O que esperar? Ganhamos um ânimo, ganhamos um gás com essa vitória e é aniversário do Santos, hein? Pois é, uma data que o Santos tem aí obrigação de ganhar 3 vezes, né? Obrigação de ganhar porque joga na Vila. E aqui a gente tem que sempre se impor, é a nossa casa, né? Não pode dos outros vir aqui e deixar os caras bagunçar, não. Segundo, porque é um time muito inferior ao Santos Futebol Clube. Assim como o Cuenca, fraquíssimo, tá? Fraquíssimo. E o Recoleta tem um bairro na Argentina, né? Chamado Recoleta, um bairro até muito bacana, mas não é. Esse Recoleta não é da Argentina, ele é do Paraguai. Quer dizer, no Paraguai você ouviu falar do Cerro Porteño, né? Do Olímpia, do Libertad, são os times aí que estão sempre à frente do Campeonato Paraguai. Então você imagina o Recoleta, né? É um time que beira ali o amadorismo. Se fosse disputar aqui a Série C, teria dificuldades. E o Santos precisa vencer porque é a data do seu aniversário. Então, e um quarto motivo, né, que eu posso trazer é porque o Santos precisa se recuperar dentro da sua chave. Adilson, só para você não perder o raciocínio, o Recoleta é o 8º colocado no Campeonato Paraguaio de 12. Exatamente. Com apenas 19 pontos ganhos, então dá pra ver aí. É um time que fraquíssimo, né? Um time que, tecnicamente falando, é um time muito abaixo, né? Não pode de maneira alguma o Santos nem pensar em empatar. E o Santos tem que vencer e eu quero ver o Santos avançando na Sul-Americana, né? Porque a gente sempre fica com a expectativa de um bom ano, de uma boa impressão, de uma boa temporada. Se você for ver os clubes que estão disputando aí a Sul-Americana, apesar de ter bons nomes, alguns vão priorizar também aí o campeonato nacional, porque não tem elenco para fazer frente para várias competições. E nessa o Santos de repente pode ir pela beirada, né, sem ser muito favorito, quem sabe fazer uma campanha um pouco mais audaciosa. Então, Varandete, na terça-feira, se tudo der certo, a gente depende aí da Conmebol, depende do Santos Futebol Clube. Aliás, Varandete, não sei se é legal até falar, não sei com vocês, caso a gente faça o jogo aqui, não é permitido as nossas imagens, né? Até pro pessoal não é permitido as nossas imagens, né? A Conmebol, ela restringe totalmente até mesmo as nossas carinhas. Até dessas caras bonitas. Conmebol é complicado, hein? Eles não deixam nós registrarmos aqui nenhuma filmagem dentro do estádio. Então, nós estaremos aqui, né, sendo aprovados, mas vocês não vão ter aqui o prazer de ter. Mas a gente vai tirar aquela foto, né? Vai ter uma foto bacana, né? Vai ter uma foto bacana. Vai ter a melhor transmissão, a melhor narração, comentários. Sempre. Então estaremos aqui fazendo a cobertura espetacular da varanda mais famosa do Brasil. Olha, gente, muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. Pra você que tá aqui, varandeiro e varandeira de plantão, deixe o seu like, estamos aguardando aqui a entrevista do Alex Stivel. Hoje ele vai estar felizão, hein? Ah, não, ele não vai ser o César Sampaio, né? Vai ser o César Sampaio porque ele levou um cartão vermelho. Meus amigos varandeiros, hoje o Santos nos surpreendeu, me surpreendeu positivamente
Ó, belíssima partida do Santos Futebol Clube, que hoje fique, né, esse retrato na memória, esse reflexo, para que seja replicado no próximo jogo, né? A próxima partida do Santos contra o Recoleta, a gente tem obrigação de vencer, somar 3 pontos e avançar para a próxima fase. O Santos precisa avançar como primeiro, né? Porque o Santos avançando como primeiro, ele evita de fazer aí aquele jogo de matas, né? Porque se o Santos passar em segundo no seu grupo, ele vai ter que disputar uma vaga para a sequência da Sul-Americana contra um dos terceiros colocados que desce da Libertadores. Aí é um jogo de playoff, de matas, num calendário mais apertado, então o Santos de repente nem precisava fazer essas 2 partidas, né? Poupava o nosso elenco. Então vamos torcer para o Santos avançar em primeiro, porque o único time um pouquinho mais de casca é o São Lourenço, que não é mais aquele, né, Rosário? Já não é mais. Não é. Acho que o futebol dele foi junto com o Papa Francisco, né? O Papa era torcedor do São Lourenço, né? Tá bem modificado esse São Lourenço, tanto que o jogo contra o Recoleta foi muito difícil de se assistir, foi muito ruim mesmo, tá? O Recoleta criou oportunidades contra o São Lourenço, mas o São Lourenço nada mais é que um time muito mediano hoje na Argentina, dentro da escala dos argentinos, a segunda escalão ali do futebol argentino. Então o Santos tem totais condições ainda de se classificar nesse grupo, porque se vencer o Recoleta agora, na próxima rodada, o Santos vai enfrentar se não me engano, enfrenta o São Lourenço aqui, de novo, né? Ou lá. É fora. É fora, mas mesmo assim o Santos tem condições de se classificar agora. Vamos esperar a sequência, porque o jogo já é na terça-feira. Como que o Cuca vai escalar esse Santos? Se ele vai escalar um time misto, como fez o Domingues lá contra o Porto Cabedelo. Porque se o Cuca colocar um time misto aqui, aí a gente subentende que o Santos vai priorizar o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E aí a gente vai esperar acontecer, obviamente. Tem o domingo, tem a segunda-feira pra gente debater sobre isso. Mas agora, se colocar o time misto aqui, eu entendo que o Cuca vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Meus amigos varandeiros, e vamos falar aqui da Blaze. Blaze 18 mais, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações, odds e estatísticas do mercado vocês encontram na Blaze. Para fazer o seu cadastro é simples e fácil, basta escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VarandaFC. Amanhã temos um dia de clássico, hein? Amanhã teremos Corinthians e Palmeiras, Cruzeiro, Red Bull, Bragantino, Botafogo e Coritiba, e muitas partidas aí para você fazer aquele palpite, né, na Blaze. Na Blaze não tem qual é você crava. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem pra Blaze você também. E Jordão, hoje o Santos surpreendeu, não pregou no segundo tempo, hein? Foi uma partida excelente de ponta a ponta. O Santos ele conseguiu entregar, vou dizer aqui, eu acho que uns 85 minutos de muita intensidade. Claro que nos acréscimos ali o Santos ele acabou diminuindo um pouco, aí eu ainda coloco ali mais uns 3 minutinhos que o Santos ele acabou ficando um pouquinho abaixo na segunda etapa, né? O jogo deu uma esfriada, mas eu acho que hoje o Santos ele tá de parabéns. Tem que ser justo com o Santos, a gente critica quando tem que criticar, hoje é um dia de justiça, tá de parabéns. Não foi fácil o retorno dos jogadores, a gente, claro, questiona, fala, caramba, mas o time não treina, mas de fato o Santos não treinou na quinta-feira, por conta do atraso na viagem, ou seja, hoje eles poderiam marchar numa desculpa de, olha, bom, a gente não treinou, a gente não teve tempo, e não. E hoje eles correram, jogaram muita bola, eu acho que o Santos hoje ele fez a melhor partida do ano. Eu acho que a gente tinha alguns momentos esporádicos, talvez um melhor primeiro tempo, um melhor segundo tempo, mas hoje eu acho que é a melhor partida, conjunto da obra, eu acho que hoje é a melhor partida, inclusive o César Sampaio, ele tem estrela contra o Atlético Mineiro, hein, falar pra você. No ano passado o Santos ganha aqui do Galo 2-0, César Sampaio, técnico interino, e hoje o Santos ganha 1-0 com César Sampaio, interino, né? O Cuca acabou sendo expulso, mas o gol do Santos sai enquanto ele comanda o Santos. Então, pra mim, o César Sampaio tem que ser técnico em todo o Santos e Galo. Em todo o Santos e Galo? Todo Santos e Galo, César Sampaio. Cuca no camarote, Cuca e Cuquinha camarote. Isso aí, César Sampaio ali na beira do campo, que o homem tem estrela. Contra o Galo, o rapaz tem estrela. Meus amigos varandeiros, olha, love, o Santos ganhou, não foi goleada Adilson Moraes, mas foi 1-0, tá bom, né? Tá ótimo, né? Que seja sempre 1-0. Agora, essa vitória do Santos é importante, Varandete, é claro que águas passadas não movem moinho, né? Mas até 1-0 contra o Flamengo, o Santos fazia uma partidaça, né? A gente estava lá, né? A gente acompanhou ali. O Santos fazia uma belíssima partida contra o Flamengo.
vencendo por 1-0 com um golaço do Lautaro Dias. Tava direitinho a equipe do Santos, tava arrumadinha, tava tudo direitinho a equipe do Santos, né? Mas aí o Santos perde por falhas individuais de alguns jogadores que destoam, Zé Ivaldo e Barreal. E hoje aqui, o Santos, sem esses dois, né, cidadãos, sem o Zé Ivaldo e sem o Barreal, né, o Santos já melhora muito, porque quando você não tem jogador tão ruim no seu time, você já sai na frente, né? Você sabe que aquele jogador não vai estar ali para fazer uma lambança. Então tomara que o Cuca não ressuscite esses nomes, entendeu? Entrega para a diretoria que resolve isso. Você vai encostar, você vai ficar no banco a vida toda, você vai negociar, você vai emprestar e outros 500. O que tem que fazer é montar um time cada vez mais competitivo. E o senhor Rony é um desses que tem que entrar também no radar do Cuca, né? Não dá para insistir tanto com o Rony. Ele corre, ele tem raça, ele se entrega, mas ele erra tudo, né? O Rony praticamente erra tudo. Então, se o Cuca encontrar uma espinha dorsal, é claro que esses jogadores também não vão conseguir jogar todos esses jogos, né? Porque o Santos tem viagem, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Essa aqui é uma essa aqui é a questão, né? Do Varandeiro aqui, ó, o Walter. Ó, se o Santos jogar todos os jogos como jogou hoje, belisca uma Libertadores, mas temos aí, né, a questão, né, Thiago e Adilson, do nosso elenco, né? É o mesmo elenco. Exatamente. Hoje foi uma partida que se sobressaiu, mas o Santos não tem essa constância, né? Hoje, você acha, Thiago, que vai se manter esse padrão de jogo ou hoje foi uma exceção? Eu acho que não. E pra mim, um novo teste de fogo é contra o Fluminense. Vai pegar um Fluminense, um time muito qualificado. Eu acho que o Fluminense, ele... Dos times brasileiros que mexeram, né, seus pauzinhos nas janelas de transferência, eu acho que o Fluminense é um dos melhores. O Fluminense, ele sempre perde um, consegue repor com 2 e 2 peças, pelo menos uma de qualidade, outra ali que pode ser um potencial novo titular. Eu acho que uma nova prova de fogo é contra o Fluminense. Jogou muito bem hoje. Eu não acho que o Santos tenha isso pra brigar por Libertadores, justamente pelo elenco. A gente comentava que o Santos fez um grande jogo contra o Flamengo. Mas o que aconteceu que o Santos perdeu o Flamengo? O elenco entregou. As peças ruins do time do Santos entregaram. E mesmo que hoje a gente tem uma zaga boa, né? O Veríssimo é muito bom. Eu ainda acho o Lampérez um zagueiro, ainda tenho minhas ressalvas com ele, mas jogou bem hoje. Mas você ainda tem, do lado esquerdo, o Escobar. Você tem do lado direito o Igor Vinícius. Jogou muito hoje? Jogou muito, mas o Igor Vinícius é isso. Joga muito aqui, falha colar. Então eu acho que a gente pode pensar em ter um campeonato tranquilo. Libertadores eu acho pensar longe demais. Eu acho que o Rosário foi feliz quando ele disse o seguinte: a gente precisa ficar de olho no que o Cuca vai colocar em campo contra o Recoleta. Se ele colocar uma equipe forte, é sinal de que ele vai tentar aí um título esse ano, né? Ele vai tentar recuperar-se dentro do grupo, porque como o Santos estreou com derrota, eu acho que matou todo o planejamento do Cuca. Tanto é que ele fala, não dá pra perder pra esse time. Quer dizer, é impossível perder pra esse time, porque na cabeça do Cuca já eram 3 pontos lá, 3 pontos na Vila, e contra o São Lourenço, de repente, se o Santos perdesse lá, tá tudo certo, ficaria com 6 pontos, estaria na briga ali, entendeu? Depois ia resolver aqui na Vila. Mas como o Santos perdeu, complicou um pouco, porque contra o Fluminense, o Santos, pra mim, vai ter que poupar jogador. Eu tenho quase certeza, aí não tem nada de informação aqui, tá bom? É só feeling, é só o achismo. Por exemplo, eu acho que o Neymar não vai contra o Recoleta. Eu não colocaria. Eu espero que alguém tenha, pelo menos do pessoal aqui da imprensa, tenha tido a mesma percepção que nós. Do Neymar ter talvez sentido algo ali na arrancada, depois ele começar a chutar, a pisar assim no chão, né, pra ver se tá tudo em ordem. Ele vai fazer controle de carga. Assim, já que o Neymar demonstrou não estar tão bem, no quesito físico ali, nesses 2 lances que nós comentamos, e o Adriano viu que o Neymar ele saiu rápido, eu não arriscaria colocar então. Então, o Veríssimo é um cara que eu iria poupar também contra o Recoleta. Um time fraquíssimo, você pode tranquilamente fazer uma dupla de zaga Adonis e Luan Pérez, que não vai comprometer. Porque é o Recoleta. Então acho que por aí você vai poupando e ganhando fôlego no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato do Santos vai ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento. Ficou longe? Opa, galera, eu acho que a gente está começando a ter um azeite nesse time, está começando a pintar um molho aqui. E aí, como disse o Varandeiro, já dá para sonhar de repente com uma vaga na Libertadores, né? Aí o Santos começa a voltar a ser grande, e aí a gente começa realmente a empolgar, e esse time pode embalar e fazer uma campanha digna, que é uma campanha que a gente espera já há muito tempo, Vanandete.
Meus amigos varandeiros, olha, o Santos ganhou 1-0 contra o Atlético Mineiro, um jogo que era difícil, tido como difícil. O próximo desafio do Santos é ainda mais complexo, que é contra o Fluminense. Vamos ver como que o Santos como que o Cuca vai trazer esse time a campo. E Rosário, um amigo varandeiro, eu peço desculpas que eu perdi aqui o seu nome, mas ele trouxe aqui até uma questão, né? Nós perdemos muitos gols ainda, né? O Santos cria, né, Varandetti? Criou e se a gente olhar um pouco até como que o Santos trabalhou esse jogo contra o Atlético Mineiro, o Santos finalizou 18 vezes contra o Galo, só que dessas 18 vezes, né, o Santos teve 9 chutes bloqueados. Então, o Santos, ele finalizou muito de fora da área, aí eu até vejo que é um pouco de se precipitar um pouco ali na finalização final, porque precisa olhar um pouco como está o posicionamento do adversário. O Atlético se compactou. Então, se você tentar uma finalização de fora da área com o time compactado, a chance de você ter um chute bloqueado é muito grande. E você tinha opções do lado, né? Teve jogadas ali no segundo tempo que poderiam uma escolha, de repente, um Gabriel passando no corredor, mas optou por passar pro Neymar. O próprio Neymar mesmo finalizando uma bola, podendo passar uma bola um pouco, de repente, pro Igor Vinícius passando por aqui. Então acho que faltou esse detalhe pro Santos de entender a questão defensiva do seu adversário. É legal você estar de fora da área? Sim, é muito importante finalizar de fora da área, mas você também finaliza de fora da área quando você vê que o adversário dá um espaço para você finalizar. Se o adversário está muito compactado, você vai acabar acontecer o que a gente está falando, o chute bloqueado, que é contado como uma finalização, mas existe um bloqueio no meio do caminho. Então o Santos, eu acho que ele criou muitas oportunidades, teve chances até de repente, acho que 2-0 seria o justo, tá, Dilson? Eu acho que pelo que o Santos produziu, em termos de até em chutes bloqueados, pisadas dentro da área, ações ofensivas. A bola do bom tempo. A bola do bom tempo. Talvez o Santos merecia até um 2-0, pelo que o Santos produziu. E aí mais precisa calibrar lá no último terço. É que a gente tem falado, Varandetti. O Santos, o Cuca, ele priorizou bastante a questão defensiva. O Santos muito melhor defensivamente do que há 5, 6 jogos atrás. O Santos tem hoje 3 volantes que você pode, de repente, sair um entre o outro da mesma postura defensiva da equipe no meio campo. A solidez do meio campo é a mesma, só que você precisa ajustar o seu ataque. Tanto quando ele tira o Rony, ele coloca o Moisés. E aí o Adilson foi perfeito, o campo fala. E o campo aponta pro Cuca, não dá para manter o Rony. E aí você vai causar o que no torcedor? Você vai causar incômodo no torcedor até o torcedor entender, por que ele tá testando só o mesmo jogador e não testa o outro? O próprio atleta mesmo fica com esse receio, porque o Moisés entrou muito bem, mas é aquilo, o jogador precisa entrar e ter a constância sempre. Não adianta ele jogar bem um jogo e no outro jogo não jogar tão bem assim. Então, mas acho que agora precisa olhar ali a fase final pra gente finalizar essas jogadas por ali. E você falou sobre isso de se o placar fosse justo, até abri aqui a tabela do campeonato, tava fazendo as minhas contas, um 2-0 colocaria o Santos à frente do Inter, né? Porque o Inter empatou com o Grêmio, foi 0-0 o Grenal. Se o Santos tivesse feito 2 gols, o Santos igualaria o saldo com relação ao Internacional, só que o Santos ultrapassaria a equipe colorada pelo outro critério de desempate, que seria os gols marcados. O Santos, por incrível que pareça, tem um dos melhores ataques da competição, por incrível que pareça, 14 gols marcados. O Grêmio? Não, o Santos. O Santos. Isso. O Santos? 14 gols marcados em 11 partidas. O Santos Futebol Clube, por exemplo, das equipes que estão acima dele, tem mais gols que o Bragantino, que o Coritiba, tem a mesma quantidade de gols do Atlético Mineiro, tem a mesma quantidade de gols do Grêmio, tem mais gols que o Corinthians, mais gols que a Chapecoense, enfim, o Santos no ataque ali, pelo menos top 10 tá pegando. Meus amigos varandeiros, alô Soares, o Rony faz sua maratona particular e de vez em quando toca a bola para que as pessoas não percebam. Meus amigos varandeiros, ele está fazendo o treinamento. E aí, olha lá, Jordão, o Lucas tá concatizado, tá? Obrigado, Lucas. Você tá concatizado, né? Viu? E aí, Jordão, o que você achou aqui do comentário do nosso amigo? O Rony tem feito os seus treinos particular dentro de campo? Dentro de campo, ele corre, se dedica, porque no futuro o Rony ele ainda vai ser melhor que o Bolt. Ele vai conseguir uma medalha pro Brasil. Você sabe que ele tentou uma bicicleta ali. Eu ia comentar. Aí eu guardei pra mim. Ele tentou uma bicicleta ali que eu vi. Ele fez assim, ele fez o movimento corporal pra girar a bicicleta porque o zagueiro do Atlético antecipou. Quando eu vi isso, Adriano, eu fiquei assim pra ter um desmaio. Falei, mas agora você imagina se esse cara faz um gol. Meu amigo do céu, o chat vai ao delírio. Mano, se esse cara fizer um gol de bicicleta, um golaço, como ele fez lá com o Palmeiras... E pior que ele vai tentar outras oportunidades. Se o Rony entregasse esse gol de bicicleta a Adilson Moraes? Um desafio. Eu pulava daqui, ó.
Não faz isso que ele vai acabar testando. Ele vai tentar, ele vai tentar. Ó, eu agarrava. não faça aposta, porque ele vai tentar e vai conseguir. Eu ia dar 2 cambalhotas junto com ele. 2 cambalhotas? 2 cambalhotas junto Eu com não o faria Rony. aposta, Entra lá. porque... E abandonaria a narração e ia dar 2 cambalhotas. Tudo, largaria tudo. 45 do segundo tempo, 0-0, bola cruzada dentro da área, o Rony de bicicleta mete no V. Aí eu largo tudo, vocês tocam o barco daqui. Meus amigos varandeiros, olha que partida hoje do Santos Futebol Clube. Esperamos que continue nesse padrão, né, Thiago Jordão? Que não caia esse rendimento do Santos, porque hoje foi espetacular, hein? Exatamente. E pro próximo jogo do Santos eu tentaria ali uma equipe mais alternativa. Eu trabalharia durante a semana. Vou estudar ainda a equipe do Fluminense, preciso ver alguns jogos do time do Fluminense, mas eu trabalharia durante a semana pensando no Fluminense. Deixa um time alternativo contra o Recoleta, dá espaço pra quem não tá tendo minutagem, deixa o Miguel jogar. Enfim, coloca, por incrível que pareça, põe o Tassiano ali no ataque também pra participar da jogada. Eu acho que o Santos ele consegue fazer um bom jogo contra o Recoleta, que é fraquíssimo, sem necessitar dos seus titulares. Gente, muita gente chegando, deixando aquela voadora no like. Alô, Marquinhos Celes, bonde 014 na área, porque não joga assim sempre? Meus amigos, será que o Cuca encaixou aí o time? Será que foi a pressão? O que será que aconteceu com esse time do Santos? Esperamos que continue dessa forma, porque do jeito que estava não dava. Alô, Alexandro, podemos observar que com o time, o Cuca, há um esquema tático diferente dos outros técnicos que passaram Tem um pelo padrão, né? Santos. Vocês sentiram essa diferença aí do Cuca? Ele tá padronizando, ele tá colocando ordem na casa? O Cuca é muito mais treinador do que o Juan Pablo Vojvoda, né? Não tenha dúvida disso. Como disse aqui o Rosário, hoje você vê que o Santos tem um padrão, o Santos tem um esquema de jogo, a gente sabe, né? O Santos sabe o que faz com a bola. É claro que nem sempre vai ter o Neymar e o Gabigol, né? A dupla, né? Que apesar do Gabigol não estar vivendo também uma boa fase, ele ainda é o artilheiro do Santos, né? Mas o Gabigol não é nem de perto aquilo que ele foi no Flamengo, por exemplo, né? Não foi bem no Cruzeiro, no Santos. Tá fazendo gols, né? Tá sofrendo também com lesão, com a coxa, fazendo lá o PRP, fazendo seu tratamento. Ele também sente a questão física, é verdade. A gente precisa ser honesto e trazer, né, essa situação. Mas se o Santos tivesse ali um centroavante inteiro com a qualidade do Gabigol, não tenho dúvida aí que o Santos teria vencido outros jogos, né, com facilidade, né? O Santos poderia ter um poder de ataque muito mais forte. E tá muito claro pra mim também, o Cuca jogando nesse 4-2-3-1, ou até mesmo, até se transformava até num 4-2-2-2, né? Mesmo mesmo esquema da seleção brasileira lá de 94, o Brasil jogava desse jeito. E aí o Cuca opta por jogar sempre por um ponta mais rápido pelos lados, aí pode ser esquerdo ou direito, e um meia ponta do outro lado. Então, provavelmente, vamos ver muito pouco o Cuca utilizar 2 extremos mesmo. Vamos ver mais um meia ponta jogando, como o caso do Gabriel Bom Tempo pelo lado direito, por exemplo, fechando o lado ali, e um outro extremo pelo lado esquerdo. E você tem 2 volantes de marcação muito fortes, seja Bom Tempo seja o Gustavo, o Arão, seja Gustavo, o Oliva, ou seja, vão ter 2 jogadores mais de pegada no meio campo, vai ter um meia de mais circulação, como é o caso do Neymar, mas ele sempre vai optar por um extremo por um lado do campo e o meia ponta pelo outro centroavante. E eu até acho, viu, Varandete, só pra passar pra você, que o Santos deva ir atrás de um centroavante, porque eu acho que o Cuca gosta de um centroavante mais fixo também. Então acho que quando abrir a janela, o Santos deva aí encontrar um centroavante mais fixo para que a bola chegue nesse jogador também. Meus amigos varandeiros, alô, o Wendel Correia contra o Recoleta, Diógenes, Gustavo, Adonis, Luan Pérez, Escobar, Oliva, Zé Rafael, Bom Tempo, Roleiser, Moisés, Gabigol ou Tassiano, time bom, ganha fácil do Recoleta. Alô, Osvaldo, o Santos melhorou por causa dos 2 meios de campo. Alô, Carlos. Carlos, Rony, Isso, se o Rony fizer um gol de bicicleta, vai ter lunático afirmando que ele joga muito. E aí, Adilson? A única arma que ele tem é essa, né? Mas é claro que o Rony não é um jogador que já... Armou rodas. O Rony é um jogador que
que, como disse uma vez aqui o Bigodinho, quando na melhor fase dele ele já era ruim, né? E a gente se irritava com ele não sendo santista, vendo secando o Palmeiras. Secando o Palmeiras. Não é possível. É claro que de repente você insiste. Quando você acerta um gol de bicicleta, sempre vai ser um golaço, né? Mas se ele fizesse isso de maneira constante, você fala, poxa vida, é um baita jogador, né? Mas não faz. Quantos gols de bicicleta tem o Rony na carreira? De bicicleta? É. Cara, por incrível que pareça. 3. Por incrível que pareça, tem 5. 5 gols de bicicleta? Na minha conta aqui é 5. Então, em quantos anos de carreira? Você coloca o quê? O Rony ele começou em 16, mais ou menos, são 10 anos de carreira pra ele. 10 anos? 10, 12 anos de carreira. Cada 2 anos ele faz um gol de bicicleta. Ele começou essa história de bicicleta em 2021. No finalzinho de 2021, já na virada de 22. Então ele tem uma média de um gol por temporada. De bike. E umas 300 tentativas. Então, pode fazer aqui na Vila. Se a média dele é um gol por temporada, 2026 ainda não saiu, hein? Quem sabe, né? Mas isso, no futebol do Rony não se resume a esses gols de bicicleta. Mas é claro, se ele fizer um gol, tem muita... Torcedor é passional, né? Torcedor age pela paixão. O jogador que tava aí, o torcedor que tava odiando o Santos contra o Cuenca, hoje tá amando, né? Hoje tá amando. Hoje então, tá no Wish Libidist, love. Mas é isso que a gente espera, né, Vanandete? Sempre essa mudança de chavinha. Quem sabe essa chavinha muda hoje, né? A partir de hoje, né? Precisa, meninos, dessa confiança aí, né, Rosário? O Santos estava muito descredibilizado, o torcedor toda hora colocando que era uma vergonha. Tava passando estávamos mesmo, né? Passando vergonha aí, torcendo pro Santos. Daqui a pouco vai começar a coletiva. A coletiva, quem inclusive, vai hoje pra coletiva, Jordão? Vai ser o César Sampaio. A não ser que tenha alguma mudança aí no percurso, tem que ir o César, né? Porque o Cuquinha tá suspenso, o Cuca foi expulso, e aí quem comandou o time foi o César. Mas parabéns aí, né? Que demora. Meus amigos varandeiros já soltaram aqui o sinalzinho, já daqui a pouquinho teremos aí provavelmente César Sampaio, o nosso amigo aqui já antecipou a nota dele. Não vai ser o Marcelo Teixeira? Será? Porque quando ganha... Eu pulo aqui na arquibancada, se for ele. Será? Porque quando ganha, todo mundo quer aparecer, né? Vai aparecer. Vai aparecer o Teixeira, vai aparecer o Marcelinho, vai aparecer o Matos, vai aparecer todo mundo, né? Exatamente. O irmão dele, o parente dele, que todo mundo vai querer estar na coletiva hoje, né? Meus amigos varandeiros. O post do Santos tá assim, ó, a coletiva do técnico Cuca. Sim. Então, vamos ver, né? Vamos ver aqui, ó, estamos aguardando... Aqui a coletiva... Pela regra, ele não deve participar, porque ele foi expulso. Então, se ele foi, é o seu auxiliar que também está suspenso. Nunca Se está suspenso o auxiliar, é o César Sampaio. Mas nunca duvide do Santos. Não, mas ele não pode participar da coletiva. Não, isso é regra, ele não pode. E se for, teria que ser o auxiliar. Se o auxiliar está suspenso, alguém vai lá. Vai aparecer a imagem aqui, hein? O que aconteceu aqui? Tchan. É o Cuca. É o Cuca. Então, furou a regra, hein? Eu te falei, nunca duvide do Santos. Vai dar ruim então, isso aí. Vamos ver aqui, vamos ver como que vai ser a coletiva. 97 FM. Queria que você começasse falando especificamente do lado esquerdo. A gente de fora ficou com a sensação de que, principalmente no primeiro tempo, o lado direito estava bastante efetivo, mas que do lado esquerdo o Santos vinha tendo um pouco de dificuldade. Queria que você explicasse a escolha pelo Rony, ao invés do Moisés, que entrou no segundo tempo e fez o gol. E o que você tem achado do Matheus Xavier, se é que você tem acompanhado no Sub-20, nos treinamentos, se mais pra frente, no futuro próximo, a gente pode esperar novas oportunidades para ele. Obrigado. Eu acho que o Moisés entrou na hora certa. Talvez se ele tivesse começado o jogo, ele não tinha feito tão importante quanto ele fez. Então, eu acho que foi tudo certo. Eu acho que o Rony trabalhou bem. O lado direito do Atlético, ele fecha com o Vitor Hugo, para a passagem do Natanael muito forte. E o Rony, taticamente, ajudou muito. Um jogador de frente vai ajudar? Ajuda. Não fez uma má partida. E no momento que a gente sentiu que poderíamos ter uma infiltração maior por dentro, pusemos o Moisés. Eu acho que foi certíssimo. E quanto aos meninos, eu estou sempre atento, mas só que eu estou aqui menos de um mês, né? Então, de viagem, 48 horas atrás a gente chegou de viagem, tivemos que fazer uma mobilização imensa para esse jogo. Então, a gente tem que ter paciência para ir pondo os meninos, como a gente tem posto o Gustavinho, está bem, bom tempo, o Robinho, e outros, o Rafael também, que entrou lá e jogou bem, e a gente vai, como sempre, valorizando bastante a prata da casa.
Cuca, boa noite. Duas em uma, por favor. A primeira, se hoje era dia de vencer, independente de vai jogar bem, não vai jogar bem, independente de como o jogo se desenhasse, o importante era terminar a partida com a vitória. Queria que você falasse sobre essa vitória e sobre o Neymar, né? Havia uma expectativa muito grande da volta dele, ele joga, quase sai ali no finalzinho de jogo, só acaba não sendo substituído porque o bom tempo apresenta cãibra. A perspectiva do Neymar fazer essas 4 partidas, hoje fez uma, mas as próximas 3 na Vila, o Neymar está pronto, ele encheu o tanque, como você tinha dito lá no Rio, ele está pronto para essa sequência de 4 jogos? Sim, hoje era dia de vencer, você falou bem, era dia de vencer, se vencesse jogando mal, era dia de vencer, mas venceu jogando bem. Eu acho que foi uma partida muito contundente, uma partida bem jogada, principalmente no primeiro tempo, apesar da gente não ter feito gol, nós manejamos bem o jogo, controlamos, demos pouquíssimas oportunidades para o Galo, que tem um bom time, uma equipe que fora de casa sabe jogar, haja visto os resultados que teve, e nós neutralizamos bem. Eles foram ter uma chance clara no final, e é normal porque também lançaram-se todos ao ataque, mas nós tivemos muitas oportunidades de matar o jogo. De novo, mais quase 20 finalizações. Enfim, o time está criando, está jogando bem e é um processo natural, né? Nós jogamos bem o primeiro tempo lá no Equador, o segundo tempo, depois do gol, não. Então, é um processo natural que a gente vem desenvolvendo e, naturalmente, eles têm jogado bem. O Neymar encheu o tanque, como a gente fala, o Gabriel também, o Gabigol. E hoje eles foram bem na partida, não vi os números ainda físicos deles, mas com certeza deve ter sido uma das melhores, se não a melhor partida do ano no quesito competitivo e físico deles. A tendência é ele se manter jogando. Você não precisa jogar domingo e quarta, os 90 minutos a todo tempo. Naturalmente, você consegue dosar para eles estarem inteiros em cada 3 em 3 dias. Cuca, boa noite. Everton Ramos, aqui da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela vitória. Cuca, para alguns colegas, inclusive para a grande maioria, um dos melhores jogos do Santos na temporada, se não o melhor até aqui. Você vinha destacando Gabigol e Neymar. Um Santos com muita intensidade. Como manter essa intensidade com a sequência de jogos agora, meio de semana, fim de semana, e a importância de, nessas 5 partidas contigo, 3 delas sem sofrer gols? O Santos que alcança também uma solidez defensiva? Sim, nós no jogo do Flamengo a gente passou por um momento de instabilidade e ali nós tomamos 2 gols em 7 minutos. E a gente relembra bem como foi, não foi a lá Flamengo, foram 2 cruzamentos, né? Não foi toque de bola e jogadas por dentro, foram de cruzamentos e a gente não corrigiu naquele dia, infelizmente. Nas outras partidas nós fomos muito bem, não fomos vazado em 3 delas, e lógico que tem um sacrifício, tem um desgaste, o jogador hoje, em cima dessa viagem que a gente teve, porque nós também atrasou o nosso voo também. A gente também estava desgastado, mas você não joga hoje, você não tem como jogar terça-feira, então nós jogamos. Agora tem que descansar o jogador. Ele tem que estar descansado na melhor condição dele para terça-feira estar de novo e no final de semana com o Fluminense de novo também. Cuca, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. Ainda nessa esteira de ser talvez a melhor atuação do Santos na temporada, o quanto que o que você viu hoje pode indicar, quem sabe, um time mais formado, uma estratégia mais definida com esse meio-campo, com Gustavinho, com Bom Tempo, Rony de um lado, Bom Tempo do outro. E queria que você falasse também um pouco mais sobre a partida do Gabigol, que acho que hoje se movimentou muito mais, além da função de um 9 tradicional, também gerou bastante jogo para o Santos. Obrigado. Sim, eu conversei com eles, né, o Gabi, o Ney, a importância que eles têm no time e a importância que eles têm também de diminuir espaço. Ninguém quer que eles sejam marcadores, mas passar a linha da bola, diminuir espaço é fundamental no futebol. E eles fizeram bem durante quase toda a partida. Lógico que é uma partida de um desgaste enorme e, no final, a gente cansou um pouco, né? Teve um lance, se eu não me engano, do Neymar com o Escobar, que ele estava cobrando que o Escobar saísse, mas você não consegue manter o 100% durante o jogo inteiro daquela forma. Então, por isso que ocorre. Daí o Escobar também cobrando para matar o jogo. Isso é legal, porque eles querem melhorar, e isso é importante.
Cuca, boa noite. José Edgar de Matos aqui do GE. Apesar da vitória, né, teve um ponto negativo, que foi a sua expulsão ainda na primeira etapa, e que você, né, recebeu 2 cartões num espaço curtíssimo de tempo. Eu queria que você relatasse o que aconteceu ali no contato, no diálogo com a arbitragem, por favor. Sim. Bom, primeiro, que olha o meu histórico de expulsão e ele é quase zerado. Eu respeito muito os árbitros. E aqui no Santos, eu acho que é a primeira vez que eu sou expulso, se eu não me engano, e de tantos jogos que tenho. Eu perguntei para o Gabigol, bateu na tua mão? Ele me falou, não. E eu falei para o juiz, bateu aqui, não foi mão, amarelo. Mas não foi mão, bateu aqui, vermelho. Não podia contemporizar, né? Eu perguntei 2 vezes se bateu na mão. O Gabi até agora ele fala que deu no ombro. Eu não vi ainda o lance, porque é no calor do jogo, mas eu me passei um pouco. Acho que eu poderia ter administrado um pouco mais, mas no calor do jogo, na vontade e na necessidade que nós tínhamos de vencer esse jogo, de repente eu me passei, mas não ofendi ninguém. Foi apenas uma reclamação que ele achou que devia expulsar. Enfim, foi o fato negativo, infelizmente. Mas eu prefiro ter saído expulso e ganhar o jogo do que ficar no campo lá e perder. Cuca, aqui, por favor, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Eu queria que você falasse a respeito da parte física de alguns jogadores. O Gustavinho hoje sai de campo alegando algumas dores, o Bom Tempo sai visivelmente por câimbras. Veríssimo também, que você fala aqui para a gente agora, e o Igor Vinícius. Queria que você falasse a respeito desses atletas e de quem está no DM. Se pode voltar para a partida de terça-feira. Tem o Mike, tem o Gabriel Menino, que já estão um tempo mais afastado. Se o torcedor pode esperar ter caras novas para o jogo de terça. Muito obrigado. O Mike, eu acho que ainda não. O Mike vai ter condição só no final de semana, porque o medicamento que ele usou, ele cai no doping, né? Então ele ainda tem uns dias ainda para cumprir a programação, o cronograma. Quem que era o outro que você falou? Menino é grau 2, ainda não. E hoje o Lucas Veríssimo estava com as costas com problema, foi no sacrifício. O Gustavinho sentiu embolar atrás, que é um prenúncio, né? Um aviso. O Igor estava com cãibra, porque a gente viajou, cara, nós saímos de lá do Equador, me ajuda aí. Depois do jogo, e a gente chegou aqui, era depois do almoço. Né? E isso aí é um desgaste enorme, além do jogo, da altitude que jogou, e aí já em 48 horas você já está ali. O Galo descansou todos os seus jogadores, ou quase todos, né? E a gente competiu com eles da mesma forma, na parte física, o time desenvolveu muito bem. Lógico que não aguenta 90 minutos, 100 minutos do mesmo jeito, mas eu acho que foi uma partida numa intensidade muito boa que a gente fez. Cuca, aqui, Giovanni Afonso, 105 FM. Quero voltar no ponto que disse o amigo, 3 de 5 jogos sem sofrer gols, os únicos 3 sem ser vazado na temporada. A bola aérea e o sistema defensivo como um todo eram as grandes preocupações antes de você chegar. O que você fez de diferente para, pelo menos por enquanto, resolver esse problema? E a importância do Lucas Veríssimo, que estreou junto com você. Então, tem alguma relação, a importância de um cara tão experiente para consertar? Muita relação. O Lucas é um jogador importantíssimo. Ele tem o conhecimento com o Luan. Essa zaga foi a zaga que foi até a final da Libertadores em 2021. Então, eles têm um conhecimento muito amplo, mas não vão jogar todas as partidas. A gente tem também o Adonis, o Zé Ivaldo, são jogadores. Tem os meninos que estão pedindo passagem também. Daqui a pouco a gente consegue rodar também, porque é necessário. E o posicionamento a gente mudou. Tem momentos que a gente marca individual, tem momentos que marca por zona, conforme o adversário. É por isso a importância do Arão também no jogo de hoje. Além da saída de bola, o posicionamento defensivo dele na bola aérea também foi muito importante. Oi, Cuca, tudo bem? Wagner, Frederico, tudo bem? Tudo bem. Cuca, você errou a escalação. Oi? Você errou. Escalação, a lista? Não, você que mudou a lista. Você errou. Você que é o Wagner. Eu não soltei a escalação. Não, a lista. A lista. Errei por uma, mas você mudou, né? Não mudei, não. Errou por 2.
Tudo bem, Cuca? Parabéns pela vitória. Tô brincando, viu? Eu sei, claro. Cuca, você tem essa sequência agora, né? Que você começa bem, a sequência dentro de casa. São 4 jogos por 3 competições diferentes, né? São 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um que você já venceu, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Qual a importância desses 4 jogos para consolidar o seu trabalho, para fazer com que esse time ganhe uma cara, né? Seja um time, assim, todo jogo mais parecido com o que a gente viu hoje, principalmente no primeiro tempo? Sim, eu acho que a vitória ela te dá muita confiança, né? E a gente tem que nos mobilizarmos a cada jogo, porque hoje é uma história e daqui 2 dias e pouquinho já tem a Sul-Americana, a gente tem que estar provando de novo, e o Fluminense, o Curitiba, enfim. A gente tem que aproveitar esses jogos em casa e fazer o máximo possível de pontos, de vitórias, né? Tentar jogar bem, que eu acho que sempre que se joga bem, se fica próximo do resultado. Uma vez ou outra ele vai escapar, mas na maioria das vezes ele vai vir. A intensidade não é fácil você manter. Então você tem que rodar, tem que pôr os jogadores que estão mais descansados, né? Em algum momento não precisa jogar os 90 minutos o mesmo time toda hora. Então fazer força de grupo, né? E isso a gente vai fazer conforme a necessidade. Tem muito jogador ainda que vai produzir, vai jogar, jogadores que não estão tendo oportunidade, daqui a pouco eles vão ser chamados e aí eles vão mostrar que estão bem treinados e que vão fazer bons jogos também. Oi, Cuca. Aqui. Marcel do Kim Ribeiro Esportes. Tudo bem? Cuca, mais uma vez o Moisés entrou muito bem na partida. Hoje ajudou fazendo o gol da vitória. Temos visto que você tem feito muitas rotações, principalmente no ataque. Ele está pedindo passagem. Vai receber essa oportunidade? Ele recebeu lá em Equador. Daí ele foi substituído, lembra? Tá bom, ele é um jogador de confiança nossa, ele é um jogador muito forte, ele sabe definir. O gol que ele fez foi de quem sabe fazer o gol. E, sem dúvida, ele é muito importante para nós. E não é só ele, né? O Tassiano é importante, o Lautaro, dentro das condições deles, as características são importantes, tanto quanto o Gabigol, o Miguelito, o Robinho. Daqui a pouco você vai usar todos eles, porque são muitos jogos. Oi, professor. Aqui, terça-feira, tem um desafio importante, né? Uma competição que o torcedor estava com saudade de disputar, uma competição internacional, um elenco que muitos garotos não tiveram essa experiência. Então, queria que você falasse sobre a projeção do jogo de terça, pouco tempo para se preparar, contando com a força da torcida novamente. Sim, e é um jogo que nós temos que vencer também. Já saímos atrás no grupo, mas tivemos ainda uma fortuna no Recoleta e São Lourenço em acabarem empatados, então a gente tem que buscar a vitória nessa partida. E depois tem os confrontos diretos com o São Lourenço, onde a gente tem que fazer no mínimo 4 pontos para, se Deus quiser, acabar em primeiro. Cuca, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a conclusão de jogadas do Santos hoje, 18 finalizações, mas 2 certas apenas, né? Muitos chutes bloqueados, pararam em cima da marcação. O Everson fez apenas uma defesa. O que está faltando? É uma questão técnica dos jogadores de acertar um pouco mais a pontaria? Ou esse homem que finaliza a jogada tem que estar numa melhor condição, o time precisa colocar ele numa situação melhor? E me permita insistir no assunto Neymar. Fisicamente, hoje ele claramente estava mais inteiro do que nas outras partidas que fez no ano até aqui, mas o Ancelotti cobra 100%. Quantos por cento a gente já tem do Neymar, na sua opinião? Você fala em 18 finalizações, poucas no alvo, mas nós teve uma, por exemplo, do Bom Tempo, ela não foi no alvo, mas não tem chance mais clara do que isso, né? E se ele tira um pouco menos, era um golaço. E outras que nós não concluímos, mas a gente teve 4-4, 3-3, muitas vezes. Então a gente tem que trabalhar esse detalhe mesmo para matar o jogo. Você fazer o segundo gol, não ficar num risco iminente, como foi numa última bola, que o Coelho, acho que foi o Coelho, teve a chance e, de repente, se põe tudo fora, né, por não ter matado o jogo. Isso a gente tem que trabalhar. O Neymar está evoluindo, jogo a jogo. Ele ficou aí para trabalhar, trabalhou forte. Hoje já deu para ver ele com uma desenvoltura bem melhor e a tendência é, com a sequência de jogos, ele ir desenvolvendo melhor. Não precisa
jogar toda vez os 90 minutos. É até arriscado, mas se ele aguentar, é melhor. Vamos esperar, descansar amanhã, segunda-feira trabalhar, para terça jogar, e assim vamos indo sucessivamente, né? E a gente fica feliz em ver ele estar desfrutando também do jogo como ele desfrutou hoje. Não tem uma porcentagem assim, eu não saberia te dizer. Não. Última pergunta. Boa noite, Cuca. Pedro Marracho, do Tic Tac Sports. Queria que você me falasse um pouco sobre o Miguelito, ele que foi relacionado pela primeira vez com você no comando da equipe. Queria que você me falasse como você pode encaixar ele nessa tática do Santos, por favor. O Miguelito é um jogador que joga pelo lado direito do campo, com o pé esquerdo, assim como o Robinho Júnior joga, assim como o Barreal joga. A gente tem bastante jogadores com essa característica. Já tenho conversado com ele. Ele estava com dores no posterior, que ele veio dos jogos da seleção, por isso ficou fora até da viagem. Mas que a gente consiga trabalhar ele em outros locais também, né? Pelo meio, pelo lado esquerdo, porque daí abre o leque de você utilizá-lo. Isso eu já falei com ele. O jogador, quando ele é polivalente, ele está sempre ali, ele vai entrando. Hora aqui, hora lá, hora ali. Não é a minha, mas não é a tua, mas é uma que se sabe jogar também. Isso a gente está trabalhando ele para usá-lo também em outras posições, que não seja só ali do ladinho direito. Fim da entrevista coletiva. Bom final de semana. Cuca. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Meus amigos varandeiros, essa foi a entrevista do Cuca. Thiago Jordão, um resumo aí do que o Cuca trouxe, né? Será que teremos Neymar aí para terça-feira? Olha, eu acho que não. Ele ainda comentou sobre alguns jogadores, falou sobre a entrega física do time hoje, comentou sobre o Santos melhorar ali na parte final, né? Muitos erros de tomada de decisão, finalizações, comentou sobre o gol perdido de Gabriel Bontempo e deu ali um bom destaque também para o Lucas Veríssimo, que para mim concordo em tudo. O Lucas Veríssimo é sensacional zagueiro, tá jogando muito bem e ele ainda ele não colocou ali, ele falou do Miguel, né? Muita gente fala às vezes que o Cuca ele não gosta tanto assim de gringo, pode até ser, porque pelo histórico dele, né, de não utilizar os gringos, mas ele deu uma justificativa ali plausível para a não utilização do Miguel, que era uma informação que a gente até tinha, que era das dores do Miguel posterior, e depois o Santos informou que era nas costas. Meus amigos varandeiros, Rosário, algum ponto para trazer aqui especial para os nossos amigos varandeiros? Eu acho que sobre o Neymar, né, porque deixou muito claro, não dá para jogar quarto e domingo, me deixa assim, olhando essa coletiva, o Neymar provavelmente não deva jogar terça. E se jogar é pouco tempo. Pelo que eu subentendi, ele não disse claramente, né, mas ele disse que não dá para jogar quarto e domingo. Então eu imagino que o Neymar não deva jogar terça-feira contra o Recoleta. Meus amigos varandeiros, essa foi a entrevista coletiva do Cuca. Thiago Jordão, vamos às notas, hein? O Santos que ganhou hoje de 1-0 contra o Atlético Mineiro. Olha, caberia mais, hein? Faltou pontaria aí para o nosso elenco. Entretanto, saímos daqui com a vitória, isso que importa. Jordão, vamos às notas dos jogadores. Bora lá, eu canto o jogador, levanto a bola, Adilson Moraes opina, Varandete opina, Adriano opina e eu finalizo. Vamos lá então começar com ele, o nosso arqueiro Brazão. Brazão hoje fez 2 boas defesas, não foi tão exigido assim, né? Não foram bolas também tão difíceis, né? O Brazão não precisou fazer nenhum milagre, mas quando foi exigido, deu conta, né? Quer uma água? Nota, apesar que... Colocou a sandália da humildade? Não, apesar que das... Não vem criticar. Eu vou terminar agora. Não, você já vai criticar o cara? Vou terminar. Termina aí, vai. Apesar das 2 defesas que ele fez, uma ele espalmou, né? Claro. E deu escanteio. Sim. Não precisava. Foi gol? Não precisava. Dava pra pegar embaixo. Tudo Mas bem. deu Brazão, tudo bem. Nota 5 pra ele. Eu vou dar nota 6 pro Brazão. E olha, o Luiz tá felizão aqui no chat de novo. Ele já colocou aqui Brazão 10. A minha nota pro Brazão 6, foi pouco exigido, mas também fez aí belíssimas Adilson Moraes defesas. O Luiz contra o Cuenca deu 0 pra todo mundo? 0 hoje vai é 10 pra todo mundo. Esse é o Luizão. Todo mundo. Tamo junto, Luiz. Pra mim, o Brazão nota 6,5. Acho que fez uma partida segura, onde quando teve, foi testado, a bola não chegou no gol, não fez 2 defesas ali. Pra mim, nota 6,5 pro Brazão. Pra mim, nota 6 para o Gabriel Brazão. Quando foi exigido, representou 6 para o arqueiro do Santos. Nota para o Igor Vinícius, lateral direito.
Daí, opa, valeu, Vanderlei, tamo junto aí. Nota do Igor Vinícius. Olha, pra mim, tamo junto, valeu, irmão. Tamo aqui com o Russo, valeu, Russo. Tudo de bom, tamo junto, rapaziada aqui. Um abraço pra Regina. É isso aí, rapaziada. O Igor Vinícius, pra mim, a melhor partida dele com a camisa do Santos. Hoje fez uma partida segura, ganhou tudo contra o Coelho, né? Não jogou nada o Coelho na partida por conta do Igor Vinícius, que, como disse o Cuca na coletiva aí, estava até sentindo cãibra de tanto que correu, de tanto que se esforçou, e com certeza tá fora do jogo contra o Recoleta na terça-feira. Nota 8 pro Igor Vinícius hoje, muito bom. O Daniel Martins colocou aqui nota 7 pro Igor Vinícius, o Paulo Santiago 7, hoje eu vou dar uma nota 7,5 para o Igor Vinícius, belíssima partida. Para mim, 7,5. Acho que contribuições defensivas foram 8, né? Desarmes foram 6 pelo chão e sem contar os duelos pelo chão também, de 9 ele ganhou 7, e deu para perceber que ele não chegou tanto à linha de fundo, e quando foi, deu 2 passes decisivos. Então, 7,5 pro Igor Vinícius, conseguiu ali neutralizar o lado esquerdo de ataque do Atlético Mineiro, foi muito seguro, nota 7,5. Bom, pra mim 8,5 pro Igor Vinícius, tô com o Adilson nessa daí, melhor jogo dele com a camisa do Santos, pelo menos que eu me recorde recentemente, disparado, melhor jogo do Igor Vinícius, que continue assim. Nota pra mim, o que homem do jogo hoje, já pra levar o meme aí, Lucas Veríssimo. O Veríssimo hoje foi monstro, né? Aliás, desde quando ele chegou, ele tem sido aí um monstro, pra mim, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Tá jogando demais, porque você ser zagueiro nesse time do Santos, irmão, não é fácil, né? Então o Veríssimo tem jogado muita bola. Hoje, mais uma partida onde ele brilhou, deu uma assistência ali, uma pré-assistência, né? Sensacional. E depois na coletiva, o que o Cuca disse, que o Veríssimo veio pro jogo no sacrifício, porque ele estava sentindo dores. Eu acho que esse que é o espírito, né? Então, por conta dessa fala do Cuca, eu ia dar um 8,5, mas por conta da fala do Cuca, dou nota 10 hoje pro Veríssimo, partidaça, pra mim, o melhor homem em campo. Gente, é o que homem, né, do time, o Veríssimo, realmente que partida, né? Como o time do Santos ganhou com a vinda do Veríssimo, nota 10, todo mundo aqui, Daniel Martins, 10, nossa, o Matheus colocou nota 7, o Fabiano Sestaro, 10, Emanuel, 10, o Luiz, 10, o Paulo, 9,5, mas a minha nota pra ele hoje vai 10 porque veio no sacrifício. Olha, pra mim, olhando pro contexto da partida, acho que 8,5 fez uma boa partida, espetacular partida que fez o Lucas Veríssimo. Foram 10 contribuições defensivas, 5 duelos pelo chão ele conseguiu, aéreos principalmente foram 4, venceu os 4. Pra mim, partidaça do Lucas Veríssimo, que mostra, né, o que o Santos precisava de um zagueiro com esse perfil, né? Um zagueiro que potencializa até o Luan Pérez, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele, 8,5 pro Na verdade, Lucas Veríssimo. O Santos ele precisava de um Lucas Veríssimo em toda a posição. Exatamente. Olha, pra mim é o seguinte, se o Lucas Veríssimo ele fosse jogador de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, ele tivesse vindo ao Brasil, né? Se algum clube tivesse trazido ele lá em agosto do ano passado, junho, pra mim esse cara tava na seleção. Pra mim é 10. Pra mim ele é muito melhor que o Léo Pereira. Eu acho ele melhor que o Léo Pereira. O Léo Pereira do Flamengo sendo convocado para a seleção brasileira. Ele é mais seguro, né? Muito mais seguro do que o Léo Pereira. O Léo Pereira só é mais bonitão e bate falta. O resto, o Lucas Veríssimo é 1000 vezes melhor. 10 pro Lucas Veríssimo. Nota para o Luan Pérez. Luan Pérez é um jogador que a gente dizia o seguinte, o Luan Pérez é bom, eu gosto do Luan Pérez por baixo, ele ganha praticamente todas, no alto não é tão bom assim, mas a gente dizia que com a chegada do Veríssimo, né, o Veríssimo vai potencializar o futebol do Luan Pérez, e é o que tem acontecido. Inclusive o Varandeiro disse aí que agora o Santos tem a dupla Lulu. É o Daniel Martins, a dupla Lulu. A dupla Lulu, que tá dando conta do recado, né? Então o Santos resolveu o seu problema. Para quem foi atrás de Alex Duarte e Adonis Frias, né, para fazer dupla de zaga, e hoje a gente vê que os dois não resolveram nada, então chegou o Veríssimo e o Luan Pérez. Gostei muito do Luan Pérez hoje, uma partida segura, dou nota aqui 8 pro Luan Pérez. Vou dar uma nota 7,5 pro Luan Pérez, bem na partida, gostei. Ele tem crescido, tem evoluído muito, né? Nós não tínhamos essa versão do Luan Pérez sem o Lucas Veríssimo, então a dupla Lulu está funcionando muitíssimo bem.
7,5 para ele foi o encarregado de marcar o Hulk, né? E marcar o Hulk não é fácil. Os duelos contra o Hulk, ele só perdeu um duelo pro Hulk. Então, dá para perceber o quanto que ele foi exigido, né? Porque o Hulk é um jogador diferente. Todo mundo sabe, não é mais aquele Hulk que a gente conhece, mas é o Hulk. Então ele fez uma boa partida, 7,5 para ele. Para mim, 7,5 também para o Luan Pérez, uma boa partida. Eu quero ver para mim, o Lucas Veríssimo, ele disparadamente ele potencializa o Luan Pérez e deixa o Luan Pérez menos exposto, mas hoje ele jogou bem, marcou o Hulk, 7,5 para o Luan. Nota para o Gonzalo Escobar, que com certeza o Neymar Júnior, se ele tivesse ali, acho que como é que fala? Um cinto, igual a mãe batia na gente, ele bateria no Escobar hoje em algumas decisões. Olha, o Escobar é um jogador que ele corre muito, né? Ele é esforçado. Na época do Souza tinha aquela discussão, vai jogar o Escobar, vai jogar o Souza. É que o Souza apoia mais, o Escobar defende mais, sempre tinha essa discussão. E o Escobar é um jogador que destoa desse Santos, né? Um dos que destoam dessa equipe. Faz um jogo que você sempre fica ali, me parece que o Escobar tá sempre no limite. A impressão que dá é que a qualquer momento ele vai, pipocar, a qualquer momento ele vai entregar. Então é um jogador que passa medo para você, né? Você não se sente seguro, mesmo quando ele está fazendo uma boa partida, ainda assim você sente que a qualquer momento ele pode falhar. Mas hoje ele fez uma partida até razoável, não comprometeu, né? Conseguiu errar um lateral ali que, pelo amor de Deus, mas depois compensou, salvou uma bola lá em cima da linha. Então, por hoje, nota 5,5 para o Escobar. Hoje, por ele ter salvo ali uma jogada, vou dar uma nota 6 pro Escobar. E o Cowboy Santista, não entendi porque o Santos jogou tanto hoje. Que jogo incrível. Esse tem que continue assim, né? Aquilo que o Cuca disse, né? Poupou jogadores, o Gabigol e o Neymar vieram com o tanque cheio. E aí o Neymar é um jogador que, mesmo estando já no final da sua carreira, né? Praticamente esse ano vai ser a última dança do Neymar. Mas é um jogador que, quando tem vontade, quando tem força física, ele ainda consegue desequilibrar. Ô, Varandetti, a nota do Escobar, para mim, nota 6, ofensivamente falando, porque defensivamente deixou exposto por aqui. Aí tem que tomar esse cuidado para que você, de repente, o Atlético, na reta final, colocou 4 jogadores aqui no campo de ataque. Tanto que o Bernard e o Alexander eram os dois únicos jogadores de meio. Então era o Coelho que estava jogando lá pela esquerda, começou a cair por aqui porque ele percebeu o espaço que o Escobar estava dando. Mas ofensivamente ele teve 2 oportunidades, aliás uma assistência, o Neymar até xingou ele, teve uma finalização que ele poderia ter tomado outra decisão. Pela parte ofensiva, nota 6. Se a gente olhar pro contexto, aí eu diminuo um pouco a nota dele, mas vou deixar ele com nota 6. Pra mim, 5 pro Gonzalo Escobar. Pra mim, jogo ok, quase comprometeu, quer dizer, né? Porque, igual a Adriana falou, deixando muito espaço ali, toda hora eu apontando igual um louco aqui, apontando, não tinha nenhuma cobertura, eu tava desesperado com os avanços do Galo pelo lado direito, por isso nota 5 para o Gonzalo Escobar. Salvou o lance, mas pra mim é isso. Nota agora para o William Arão. Olha, belíssima partida do Arão, hein? De tudo que eu tava vendo do Arão, não tava gostando do William Arão, né? Foi mal nas últimas partidas, mal contra o Cuenca, com o Flamengo também, né? A gente sempre ali vendo o Oliva sendo substituído, mas hoje, mais uma vez, quando saiu a escalação, a gente até, de maneira surpreendente, falou, poxa, mas ele vai sacrificar o Oliva para colocar o Arão? E aí o Arão faz para mim uma das melhores partidas dele também, desde que chegou com a camisa do Santos, porque eu sempre coloco como regra o adversário. Uma coisa é você jogar bem contra um Remo, contra um Cuenca, contra o Atlético, já é um time que tem uma qualidade melhor e exige mais, né, dos jogadores. E hoje o Arão foi muito bem na marcação, na armação, então dou nota 7,5 hoje pro Arão. O Arão hoje eu fiquei na dúvida, isso eu dou 7,5 ou 8, realmente é aquele Arão que nós estávamos acostumados a ver, né? Nos últimos jogos, inclusive nos nossos comentários, falamos que ele tinha caído o desempenho, mas hoje ele foi, né, excelente. Vou dar uma nota 7,5 para o Arão hoje. Para mim, nota 8, né? O jogo posicional do Arão, ele não tem a característica de pisar tanto assim na grande área, não sei como em bolas paradas, mas ele ficou encarregado de marcar no primeiro momento ali o Vitor Hugo, depois ele começou a marcar os 2 volantes do Atlético, que jogavam muito próximos, né? Então ele ficava muito próximo ali do Alan Franco, depois trocava para o Tomás, então ele ficava nesse meio campo um pouco mais à frente da zaga. Nota 8, partidaça dele.
8,5. Pra mim é a melhor do Ilharão no ano disparado. 8,5 para o Arão. Nota para Gustavo Henrique. Olha, o Gustavinho é um garoto que a gente comentava aqui, falando da questão do Rafael Gonzaga, né? Que é mais um garoto da base que subiu, foi utilizado ali pelo Cuca contra o Deportivo Cuenca e agora vai ter que jogar no final de semana contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, porque o Escobar tomou o 3º cartão amarelo e está suspenso. E aí vai ser um teste para o garoto. E o Gustavinho também sofreu esse teste contra o Corinthians, subiu na Vila, não sentiu. Nos outros jogos, conforme foram passando as rodadas, ele foi ganhando mais força, mais confiança e hoje é titular absoluto desse time do Santos. Uma grata surpresa dessa base do Santos. É claro que a gente viu o Gustavinho como capitão na equipe de base na Copa São Paulo, né? Mas a Copa São Paulo é uma coisa, quando sobe nem todo mundo consegue responder. Mas uma partidaça do Gustavinho, titular absoluto, gostei demais, também foi pro sacrifício, acho que não deve jogar contra o Recoleta. Nota 8 pro Gustavinho. O Gustavinho vem surpreendendo aí, né? Ótimo estarem dando essa oportunidade pro garoto. Nota 8 para ele. Pra mim, nota 8 também. Acho que ele não comprometeu defensivamente. Foi encarregado também de marcar o meio-campo do Atlético Mineiro, que é um meio-campo de muita mobilidade. E ele foi muito bem na partida, pisando. Ele, diferente do Arão, ele pisa no campo de ataque. Então é um volante mais móvel, eu diria assim, embora de muita força física e de marcação. Nota 8 pra ele. Pra mim, 8,5 para o Gustavo Henrique. O que eu gosto dele é que ele é um jogador com intensidade. Puta, eu acho volante que marca o jogo todo, que também não tem medo não cansa, que não tem medo. Ele, sabe o que ele me lembra? Vamos passar aqui. Kanté. É isso aí. Pra mim é o Kanté da Baixada Santista. Não tem estatura, mas marca o jogo todo. O cara tem 2 pulmões, Adilson Moraes. E bom que ele na base, eu não sabia. O cara que tem 2 pulmões corre demais, hein? Corre demais. Eu não sabia que na base ele era lateral direito. Talvez isso se explique um pouco, né? Quando você tem um jovem lateral, né, que joga por dentro, você vai ter essa vitalidade física mesmo. Então, isso explica um pouco nessa idade do Gustavinho eu voava, pai. Eu também, mas imagine, nessa idade e já voava sendo lateral direito, meu irmão. Aí você vem pro meio campo, você tem toda a sua vitalidade, você consegue jogar o tempo todo como ele jogou. É um monstro sagrado. 8,5 para o Gustavo Henrique, tenho gostado muito dele até aqui. Nota então, agora eu quero chegar, né, no Good Weather. Nota para o Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo, olha só, é um jogador que eu torcia muito por ele. Ele tinha algumas oportunidades com o Vojvoda, não conseguia ser regular. Depois ele sofreu uma lesão, ficou um tempo afastado, né? Pegou ali um estaleiro, aí ele voltou, tá tendo oportunidades agora com o Cuca, tem feito bons jogos. Me parece que ele tá dentro daquela lista de 14, 15 jogadores com quem o Cuca gostaria de contar para ter ali uma espinha dorsal. O Bontempo está dentro e falta pro Bontempo um gol. Acho que falta um gol para presentear, para dar mais confiança para ele. Ficou no travessão contra o Cuenca, depois teve outra oportunidade, não conseguiu finalizar. Hoje também aqui ele poderia ter batido pro gol, ele preferiu assistência. Depois ele teria que dar assistência também, ele se atrapalhou em algumas tomadas de decisões, perdeu um gol claríssimo ali, né? Na cara do gol, fintou o goleiro, fintou todo mundo e bateu de esquerda para fora. Se ele faz aquele gol ali, daria uma nota maior para ele. Mas é um jogador que me agrada. Falta o gol, né? Então, nota 7,5 pro Bontempo. Vou dar uma nota 7, às vezes eu acho ele um pouco afobado, ele quer decidir, aí ele acaba se atrapalhando. Às vezes tem essas questões, falta um pouco de confiança, né? Ele fica um pouco perdido. Então hoje a minha nota 7 para o Good Weather. Pra mim 7,5 dentro desse tripé de meio campo do Santos, né? Que ele coloca 3 volantes, mas o Bontempo joga mais fechando ali o lado direito. Eu acho que se perde um pouco a qualidade desse jogador quando ele joga mais aberto, marcando lateral ou marcando ponta. Acho que você perde um pouco da qualidade desse jogador. Eu gosto de ver o Bontempo por dentro, como meia central, só que aí você tem que escolher quem você tira do meio campo. Você tira o Gustavinho, você vai tirar o Arão ou então o Oliva. Então ele foi bem aí, escolheu bem a posição dele, embora quando não tem a bola ele recua muito bem por ali. Mas fez uma partida boa. Pra mim, nota 7. 7,5, falei, né? Gosto do Bontempo. Pra mim, nota 8 pra ele. Ficou um pouquinho abaixo dos seus companheiros de equipe. Só perdeu o gol ali que, meu amigo, né? Pô, Bontempo. Não dá pra perder um gol desse, né? Mas acontece. Pra mim, nota 8 pro Bontempo. Eu acho ele um jogador muito bom de bola. Pra mim, é aquele todo campista. O cara tá em todo lugar do campo. Você puxa o mapa de calor do cara, ele pisou na sua área, pisou na área do time adversário, tá na lateral esquerda, tá na lateral direita, o cara tá em todo lugar. Gosto do Bontempo, nota 8. Nota então pro Tudão, Neymar. O Neymar hoje fez uma belíssima partida, né?
A gente viu aí que valeu a pena ele ter se poupado, né? Cavou ou não aquele cartão amarelo é uma outra discussão, mas ficou fora do jogo contra o Flamengo, descansou a Páscoa, não viajou para o Equador, não pegou toda essa turbulência aí que enfrentou o elenco do Santos, que o Cuca disse, saíram lá depois do jogo, chegaram aqui na hora do almoço, é desgastante, né? Uma viagem longa, desgasta mesmo, mas o Neymar se poupou, e aí valeu, dentro de campo ele fez uma boa partida, eu acho que ele hoje realmente foi o grande diferencial, a grande referência técnica desse time do Peixe, e por conta disso eu vou dar pro Neymar aí, hoje nota 8, merece um 8 o Neymar. O Luiz Tudão Ballon d'Or 2016, lenda Neymar Poker 10 pro Luiz. O Neymar hoje realmente chegou com um tanque cheio, né? Mostrou aí a qualidade dele. Eu acho que hoje se o Ancelotti assistiu essa partida, né? Se fosse por essa partida de hoje, eu acho que ele já estaria na seleção. Vou dar 8,5 pro Neymar. Eu vou com o Varandetti. Acho que 8,5 pro Neymar, fez uma boa partida. Dentro do que se espera do Neymar, jogou o que eu imaginava também. Clareando jogadas, abrindo espaço, finalizando também. Gerou bastante jogo o Neymar, 8,5 pra ele. Pra mim, sigo os relatores 8,5, gostei do jogo do Neymar. Arrisco a me dizer que fisicamente o melhor dele no ano. Agora nota pra ele, hein? Rony. Olha, esse time do Santos, né? A gente tenta encontrar um time ideal, pelo menos ter 11 bons jogadores. Eu dizia que como seria bom se o Santos tivesse um Veríssimo em cada posição, né? Mas o Rony é completamente o oposto disso, né? E o Rony destoa. Ele e o Escobar são dois nomes hoje que destoaram na partida, né? O Escobar até comprometendo ali a participação do Moisés, que teve que voltar para fechar, porque o Escobar estava se mandando. E o Rony, para mim, muito mal. Não merece estar nesses 11 iniciais, né? Então, para mim, dou nota 2 pro Rony. Porque não tem nada mais perigoso do que um incompetente com vontade. E o Rony tem muita vontade, mas é incompetente. Gente, o Rony não tem condições, né? E pelo jeito o Cuca vai morrer abraçado com o Rony, porque ele sempre aí é titular. Minha nota hoje pro Rony, 4. Só pra... Você falou que eu acho que o Cuca vai morrer com o Rony. Ele elogiou o Rony na coletiva. É isso que eu ia falar agora. Então, a minha nota é baseada no... Tô com a Varandete da nota do Rony, vou ficar com a nota 4 e me preocupa a fala do Cuca sobre o Rony. Pelo que eu entendi, o Rony vai permanecer aí como titular. Não sei se vai ser pela esquerda, com a entrada do Moisés, que também não entrou mal no jogo, ou se vai ser lá na direita, enfim. Mas acho que ele vai ter o Rony aí como um ponteiro, aí, como um extremo pelos lados do campo. Pra mim, nota 4. Eu tenho um pesadelo com isso, 4. Se eu me estender mais no Rony, a minha noite vai ficar triste. É uma cilada, Bino. 4, horroroso. Nota para ele agora, o último. Gabriel Barbosa, dos que começaram. O Gabriel Barbosa, como eu disse aqui, né? O Gabriel é um dos artilheiros do Santos na temporada. Acho que é isso, né? Você que tem os números aí, o Bigodinho. O Gabigol, ele é o líder em participações de gols. Ele é o artilheiro e, se bobear, também é o assistente do time. Então, pelos números, né? O Gabigol, mesmo ausente em vários jogos, né? Ficou fora aí de jogos como o Chapecoense, fora contra o Atlético Paranaense, em algumas rodadas. Mas é um cara que ainda hoje fez um gol. Aí teve toda aquela discussão ali com o VAR, mas a regra mudou. Como disse aí o Adriano, encostou na mão agora. Não quer saber se está com o braço colado, se está descolado, se foi intencional, se não foi intencional. Tocou na mão, a FIFA já criou essa regra para justamente acabar com essa discussão. Tocou, já era, né? Então, infelizmente. Mas é um cara que estava ali. Depois desse gol, ele caiu um pouco de produção, não foi tão acionado também assim, mas o Gabigol ainda é uma referência. Ainda prefiro ele ali, fico mais seguro quando vejo ele como comandante de ataque do que quando vejo, por exemplo, um Lautaro Dias ou um Tassiano, né? Fico mais à vontade ali quando vejo o Gabigol, mesmo ele dizendo aquela besteira que ele falou antes do jogo contra o Flamengo. Então, por isso, hoje eu dou nota 7 para ele. Vou dar uma nota 7,5, né? O Gabriel Barbosa tava ali com aquela mão no lugar errado, né? O braço, sei lá. Ele acabou de passar aqui, né? Acabou de passar aqui. A galera tava fazendo até uma entrevista. Provavelmente ele foi ver os coleguinhas, né? Isso, foi lá no camarote, né? Foi lá no camarote, depois desceu lá pro vestiário do Atlético. Ele desceu pro vestiário do Atlético? Ele voltou pro vestiário. Ele voltou pro vestiário. Ele voltou, aí eu passou de volta aqui. Olha só.
Nelson, momento Léo Dias aí. Meu momento Léo Dias, meus amigos. Ok. Ok. Então vou dar uma nota 7,5 para o Gabriel Barbosa. Precisa, né, estar no próximo jogo, já que provavelmente não teremos Neymar. Eu acho que ele pode fazer a diferença aí. Ele é finalizador, né? Tem aquele último passe que é o que nós sentimos falta aí, né, naquela finalização, o último passe do time do Santos. Pra mim o Gabriel, nota 6. Eu não consigo dar uma nota a mais pro Gabriel, mesmo ele se movimentando muito bem. Eu acho que ainda falta um pouco mais do Gabriel. Eu vi o Lianco ali ganhando todos os duelos com o Gabriel, ele esperando nas costas do Lianco. O Lianco é um dos zagueiros do futebol brasileiro que sabe antecipar muito bem a um centroavante, e o Gabriel atrás do Lianco. Não se joga assim contra um zagueiro da qualidade do Lianco. Então acho que o Gabriel poderia, ao menos, se movimentar um pouco mais para receber a frente do Lianco, que era o que tá marcando ele. Nota 6 para ele. Eu lembrei de um detalhe aqui, Jordão, desculpa aí. Eu dei nota 7 pro Gabigol, eu vou voltar atrás. Vai voltar, mas pode isso, produção? Pode isso? Pode, tá liberado. Tá liberado? O Jordão aqui pode? Tirei um ponto. É porque eu lembrei que ele perdeu um gol na marca do pênalti ali. Pois é. Ele perdeu um gol, a alegria e o gol ele chutou pra fora. Era um gol assim que, olha, até minha vovó fazia, mas o Gabigol perdeu. Então por isso, nota 6. Pra mim 5,5. Eu espero mais do Gabigol. Não sei. Eu acho que quando a gente fala desse tipo de movimentação dele, mas eu acho que ele se movimenta no lugar errado do campo. Pô, o cara tá se movimentando aqui na lateral. Ele tá jogando muito mais de lado, né? O Gabriel, nas duas últimas temporadas, não é aquele Gabriel mais ali central. Ele deixa de ser referência no ataque, ele né? sai muita referência porque ele tira o zagueiro até da zona de conforto. Só que o problema é que ninguém se infiltra, né? Ele precisa tirar o zagueiro e um ponta precisa entrar, então... O Alan Caracas colocou aqui, o gol foi com assistência do Gabriel Barbosa. Vocês esqueceram? Não, mas ali ele fez o mínimo. Ali é o básico. O básico, né? É o básico, é virar e tocar. Pra mim, o mérito do gol ali, da origem da jogada, pra mim é do Veríssimo. Total do Veríssimo, e do Moisés concluiu bem. Ele é legal ele dar assistência e tal, só pra responder aqui o Varandeiro, mas o que a gente espera de um centroavante é gols, né? É gols. E hoje ele, infelizmente, perdeu um gol claro ali, que não pode perder. O garotinho ali, ó, menino da Vila, hein? Que golaço que o garotinho fez ali. Tem uns 5, 6 menininhos jogando. Que jogada espetacular, deixou o cabeludinho ali no chão. Golaço, menino da Vila, hein? Tem potencial aquele garoto ali, você é empresário dele. A base bem forte. Então agora vamos aos jogadores que entraram na segunda etapa. Vou começar primeiro então com o Moisés, o autor do gol. O Moisés é aquilo, toda vez que o Moisés entra, no primeiro toque de bola dele eu falo, olha, o Moisés já fez mais que o Rony. Ele fez do gol, pô. Mamãe! Ele entrou contra o Remo, né? Entrou muito bem contra o Remo. No primeiro lance que ele já partiu pra cima, bateu e o goleiro do Remo espalmou. Já conseguiu um escanteio. Eu falei, olha, 1 minuto do Moisés em campo, ele já fez muito mais que o Rony na partida toda até aqui. E hoje, de novo, ele entra bem, faz o gol da vitória, né? Sabe finalizar, não titubeou na frente ali do Everson, fez 1-0 e depois, quando o Santos apertou, quando o Domingues, né, o Eduardo Domingues, treinador do Atlético, deixou aí, como disse o Adriano, só o Alexander, aqui mais um no meio, que o Alan Franco, né? E depois veio todo mundo pra cima, ele ajudou a fechar aqui o lado esquerdo porque o Escobar não estava bem, né? O Escobar estava sobrecarregado também, então ele fechou muito bem aqui. Foi uma partida, mais uma partida que o Moisés faz o gol, resolve. Então, por conta disso, pelo gol, tem que ser titular no lugar do Rony. Dou nota 7,5 pro Moisés. Vou dar nota 8 pelo gol, por ele ter entrado melhor que o Rony. Por esses motivos, então, nota 8 para o Moisés. 8,5 pro Moisés, boa partida dele, fez o gol, foi decisivo, né? Não teve tranquilidade, foi frio na frente do goleiro, belo gol. E pela recomposição também, que ajudou bastante na fase defensiva, 8,5. Pra mim, 8 pro Moisés, espero que ele seja titular do time do Santos. Não acho ele um bom jogador, pra mim ele é um Guilherme versão 2026, mas se jogou bem hoje, 8 para Moisés. Nota para o uruguaio Christian Oliva. Gosto do Christian Oliva, né? Já disse isso durante a transmissão, me surpreendeu o fato dele não ser titular, mas o Arão entrou e deu conta do recado, fez uma belíssima partida o Arão, mas o Christian Oliva também é um jogador que, se não estiver nesses 11 iniciais, né, está ali, é o 12º jogador, né? Ele é um jogador ali que o Cuca pode contar. Eu gosto muito do futebol dele, voluntarioso, joga bem, e a nota do Oliva hoje, dou nota 7 para ele.
Vou dar uma nota 7, como o Jordão trouxe, né? O Cuca tem um belíssimo problema aí para resolver. O Oliva, ótimo jogador, uma boa contratação. Só deixa eu dar aqui um alô pro Cowboy Santista, olá Varandeiros. Tô viciado em assistir vocês, parabéns pela transmissão. Tenho indicado muito aos meus amigos santistas que não conhecem. Muito obrigada, Cowboy, é isso aí. Muito obrigado. Indica, fala para eles se inscreverem, deixar o like. Alô, galera de cowboy. Aí, alô, galera de peão. Abriu a porteira, viajou, vai menino, vai com Deus e Nossa Senhora. Abriu. Não tem jeito. Tá no chão. Um abraço aí pro nosso amigo. Tá no chão. Um abraço, cowboy, tá no chão. É isso aí. Então, qual que é a sua nota do Oliva ou... A minha nota foi Valedete? nota 7. 7. Vou 7,5 pro Oliva. Entrou bem, jogou 34 minutos, entrou junto com o Moisés, entrou muito bem no jogo, nota 7,5. Gosto do Oliva, 7. Entrou e cumpriu bem o seu papel. Bom, agora outro que entrou na partida foi o nosso querido Lautaro Dias. Eu, particularmente, deixaria sem nota Lautaro e Tassiano. Concordo. O Tassiano jogou... Um minuto. Tassiano jogou 1 minuto. 1 minuto e 44 segundos e o Lautaro Dias jogou um total de 10 minutos. Eu deixaria os dois sem nota. Lautaro Dias jogou quanto tempo? Ele jogou 10 minutos. Pelo golaço contra o Flamengo... 8 pra ele. É isso, vai ficar com crédito aí. Ele tá com crédito, com crédito, Lautaro Dias. Guerreiro. Então, Tassiano e Lautaro sem nota. E quem que deu nota pro Tassiano? O Luiz? O Luiz, tô com o Luiz. O Tassiano hoje entrou, não comprometeu, não fez nada, ganhamos o jogo, nota 10 pro Tassiano. Ele deu, se tivesse até o Isaivaldo aqui hoje, o Luiz daria 10 pra ele. O Luiz tá apaixonado, tá no love. Então, pra finalizar, vamos à nota do senhor Alex Estival. O Cuca tomou um cartão vermelho, né? Mas como ele disse na coletiva, eu prefiro ser expulso e ganhar e ficar do que ficar na beirada do campo e perder. Mas foi bem, só não vou dar uma nota maior aqui pro Cuca, porque ele segue insistindo com o Rony. Acho que não dá, o Moisés tem que ser titular nessa equipe. Acho até que ele deveria começar, ele tentou, né, relacionar o Matheus Xavier. De última hora o Jordão trouxe informação que ele optou depois pelo Miguelito. O Matheus Xavier ficou de fora, mas é um jogador que pode chegar, é mais um que ele pode contar para colocar nesse lado de campo onde joga o Rony. Então, por conta disso, né, eu vou dar aí uma nota 7 pro Cuca hoje pela vitória importante contra o Galo. Vou dar uma nota 7,5, né? Teve o desgaste da viagem, o time vinha cabisbaixo, né? Devido aí às derrotas, especialmente contra o Cuenca. Hoje foi a melhor partida do Santos no ano. Espero que isso se mantenha, então minha nota 7,5 hoje pro Cuca. Lei do ex. Lei do ex, olha, teve a lei do ex. Eu estou cucatizado, nota 8 pra ele, Cuca 2.0. Avisei, hein? Nota 8 pro Cuca. Nota 8. Foi muito bem hoje, o time do Santos comeu a pelota, a melhor partida do Santos no ano, na minha opinião. Bom, pra finalizar então as notas do jogo, eu quero saber a nota do árbitro de hoje. O Rafael Klein, muito chatão, né? Até falei na transmissão, chatão demais. Cheio de mimimi, bola aqui, apita aqui. Aí teve uma bola que o Neymar bateu rapidamente aqui no campo de defesa, nem ia mudar nada. Ele parou o jogo, fez o Neymar voltar. Não, que você bateu com a bola rolando, quer dizer... Enquanto a FIFA luta, cria mecanismos aí para poder fazer com que o tempo de bola rolando seja cada vez maior, no Brasil e em toda a América do Sul, a gente tem um tempo de bola rolando muito menor do que na Europa. Na Europa, de 90 minutos, você tem 45, 50, que é o tempo que a FIFA quer. Aqui no Brasil é muito menos que isso, né? Então, e por contas de arbitragem como a do Rafael Klein. Então, por conta disso, eu dou nota 4 pro Rafael Klein hoje. Parou demais o jogo, picotou demais, não tem que ser protagonista. Quem tem que ser protagonista é o futebol. Vou dar uma nota 4,5. Só deixa eu dar aqui as boas-vindas ao Simvaldo Mendes Gomes, que acabou de virar membro. Alô, Varandeiros. Bem-vindo. Vou até mandar um mamãe pra ele. Mamãe! Grande Simval. Grande Simvaldo. Simvaldo. Eu vou chamar de Simval pra ser íntimo já. Então, pra ser íntimo já do Simval. Lembra do Simval? Tinha um Simval na portuguesa, Eu sou novo, né? Pô, não lembro. Você não lembra do Simval na portuguesa? Não lembro, não. Você é novo, jovem, eu tenho novo, né? 26 anos. É verdade. O Adriano serviu no Vietnã. Tá voltando aqui. Tá,
Vamos lá pro árbitro. Já voltou, Varandet? Já, 4,5, Dei. Pra mim, eu vou nota 4. Acho que a arbitragem é o limite. O limite da arbitragem é 5. Tá bom, nota 4 pra ele. Pra mim, 4. Eu não gosto do senhor Rafael Rodrigo Klein. Gosto menos ainda. Ainda bem que o Santos hoje não precisou tanto. Quer dizer, precisou, né? Mas ainda bem que o senhor Rafael Trace do VAR também não precisou agir tanto, porque esse daí é outro horror do futebol brasileiro. Então, notas encerradas, Varandet. Tá aí o nosso queridíssimo quadro pós-jogo. É isso aí, meus amigos varandeiros. Essas foram as notas dos nossos guerreiros e guerreirinhos. O Santos surpreendeu hoje, ganhou de 1-0. Quero agradecer Thiago Bigodinho Jordão. Uma ótima noite, as suas considerações finais. Eu que agradeço, Varandet. Um abraço a ti, a Dilson Moraes, Adriano, a todos os varandeiros, a todas as varandeiras. Obrigado pela excelente audiência da noite de hoje. Serei breve e curto. Chupa Galo, o Mar Negro venceu. O Atlético Mineiro não tem mundial. O Atlético Mineiro tem que dar graças a Deus que existe Hulk e Ronaldinho. É um time muito inexpressivo. E a torcida hoje causou aqui na nossa casa, mas depois tudo se regularizou. Adriano Rosário, muito obrigada. Obrigado, Varandet, Adilson, Thiago, varandeiros e varandeiras. Fico para a próxima aí. Agora tem um jogo importante do Santos, né? Copa Sul-Americana, mas o jogo mais importante ainda na semana que vem contra o Fluminense, adversário dificílimo, talvez o Fluminense, o que joga o melhor futebol no futebol brasileiro hoje, é o Fluminense, então um jogo difícil. O Santos venceu muito bem. Grande abraço a todos os varandeiros e varandeiras. Adilson Moraes, hoje não precisou de remédio, hein? Não, hoje foi tranquilo, né? Hoje o Santos jogou bem desde o início, amassou o Galo. Tiramos as penas do Galo, hein? O Galo vai voltar depenado lá pra... Amanhã eu vou comer meio quilo de frango amanhã. Amanhã amanhã é dia de galetinho, né? Amanhã é galeto. Amanhã é só frango, né? Galetinho, franguinho, né? No capricho, olha só, assadinho. Então, obrigado, Varandete, também aqui o Adriano Rosário, o Thiago Jordão, você varandeira que participou, que deixou seu like, que se inscreveu, membro que chegou. Muito obrigado de coração a todos vocês e obrigado também ao Santos, né? Que vai fazer o nosso final de semana muito mais feliz e até terça-feira aqui de volta na Vila pela Sul-Americana contra o Recoleta do Paraguai. Estaremos juntos. Meus amigos varandeiros, o Santos venceu e dessa vez convenceu. 1-0 foi a nossa goleada contra o Galo, um jogo, né, que tinha todas as condições aí de ser bem complicado para o Santos, mas, né, impressionantemente o Santos hoje trouxe um bom futebol a campo e saímos daqui com a vitória. Como é bom ganhar, o nosso final de semana está garantido. Quero agradecer a audiência aqui da varanda mais famosa do Brasil, que foi incrível mais uma vez. Mandar um abraço aqui especial para todos que ainda estão ligadinhos aqui. Alô, Gabriel Machado, Emanuel, Paulo Santiago, Luiz, Vitor Nogueira. Luiz, você mandou um abraço pro tio do sim, pro Vitor Nogueira, o Edson Calegari, que hoje estaria completando mais um ano de vida, caso estivesse conosco. Não narrei o gol do Gabigol, né? Sabe de quem? Fiz a homenagem, tá registrado, mas aí o senhor lá do VAR... mas valeu, valeu a homenagem, tá aí, registrado. O verdadeiro sabe de quem, né? Que o Luiz Roberto depois pegou pra ele, mas tá tudo certo também, porque o Luiz Roberto já disse que a inspiração é no Edson Calegari. Aliás, o Luiz Roberto que começou também aqui em Santos. Só tem fera aqui em Santos. Só tem fera. Sônia Marrocos, um abraço. Aline, muita gente aqui ainda deixando aquele like. O Luiz que está feliz, Marquinhos Lisboa, Marquinhos Selle. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Olha que partida do Santos Futebol Clube. Espero que se mantenha esse padrão, que tenhamos esse padrão de jogo aqui daqui pra frente. Muito obrigada, fiquem com Deus. Um abraço e tchau.